Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando na varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 157, Thiago Faria, quem tem Roma vai ao Oscar. Vai além, né, do Oscar, vai a todos os prêmios da crítica, dos sindicatos, tudo, né, Chico, festivais. Tá indo. Tá indo? Tá indo. Tá chegando lá, tá chegando no Oscar. E aí, Cris? E aí? Vamos falar de Roma? Não só isso, né? E que mais nós vamos falar? Aquaman. São filmes muito parecidos, né, Chico? São, todos têm a ver com água. Tem uma conexão. Tem uma conexão. Que é entre um filme e outro. Tem um momento, né? Em breve vocês vão saber. A Nicole Kidman está nos dois filmes. E tem um deles que ela não apareceu direito, mas se você olhar direitinho, você vai O encontrar. Chico tá querendo falar que a Nicole Kidman é tipo Stan Lee, né? Stan Lee também está nos dois filmes. Vamos falar então de Roma e de Aquaman. Duas estreias da semana, uma passando em alguns cinemas, mas mais diretamente no Netflix. E outra passando em muitos. E outra passando em quase todas as sessões. Sabe por isso que Roma teve poucas salas? Porque Aquaman não deu espaço? Também. Um pouco disso, né? Mas antes tem o nosso momento que o Chico Firman conta o que tá acontecendo na temporada de prêmios. O que a tá corrida do acontecendo, Oscar. Michel, é Conta pra que gente, Chico Firman. essa semana saiu o Screen Actors Guild of America, os indicados do SAG, e que é o prêmio do Sindicato dos Atores, e que é um dos maiores termômetros do Oscar também. E que, na verdade, fecha essa primeira fase da temporada. Assim, agora, até o final do ano, não tem mais nenhum prêmio importante. Dá aquela acalmada e só retoma ano que vem. Dá aquela acalmada e retoma o ano que vem com, assim, raros prêmios de crítica. Acho que quase todos já foram distribuídos, né, entregues. E os prêmios dos sindicatos, né, aí, sindicatos de diretores, dos produtores, dos roteiristas, todo mundo vai entregar E o Globo de Ouro. no ano que vem. E a festa do Globo de Ouro, a cerimônia do Globo de Ouro. Mas até agora, então, com o final, né, com o anúncio do SEG, ficou muito claro já quem que tá bem e quem não tá tão bem assim na corrida pro Oscar, né? Eu fiz um levantamento aqui, e o filme, só tem 2 filmes que foram indicados ao Globo de Ouro, ao SEG de elenco, que eles consideram mais ou menos o melhor filme, ao Critics' Choice, que é o prêmio dos críticos das grandes redes de TV e tal. No top 10, estão no top 10 do National Board of Review e também estão no top 10 do American Film Institute. Esses 2 filmes são Nasce uma Estrela e Pantera Negra. São os únicos que têm... Temos 2 indicados ao Oscar melhor filme, então. Provavelmente, com certeza. O Roma, que a gente vai falar daqui a pouco, ele tá em 3 desses. Ele não tá no SEG porque, enfim... Ele não é muito considerado por ser um filme estrangeiro, então não é tão considerado assim. Poderia até ser votado, mas eles geralmente ignoram. Filme prêmio de sindicato, né? Você não vai dar uma pessoa que não é do sindicato uma indicação. E no Globo de Ouro ele está indicado como estrangeiro e não como filme, porque são as regras do Globo de Ouro. Então, mas ele também está ali muito prestigiado também. Infiltrado na Clã também está indicado em todos esses, menos no National Board of Review, porque ele começou a temporada, ninguém estava dando muita bola, todo mundo estava, não vai concorrer a nada, aí apareceu em tudo agora. Então está super bem lembrado. O Green Book também está indicado em quase todos. Apesar de todas as críticas, as polêmicas, ele está Globo de Ouro, Critics' Choice, AFI, National Board Review, só não está no SEG também, o que foi uma surpresa. Aliás, o SEG de elenco foi uma surpresa esse ano, porque muita gente estava esperando vários outros filmes e apareceram indicados a melhor elenco, além do Infiltrado na Clã, que já era esperado, e Nasce uma Estrela, que já era esperado, o Podres de Ricos, que é uma comédia que tem um elenco enorme também, então até estava meio cotadinho assim, mas ninguém estava dando muita bola. O Bohemian Rhapsody. Olha o Bohemian Rhapsody aí, Thiago Faria. Por que Thiago Faria? Ele foi Explica indicado. pra gente. É porque as pessoas estão gostando do filme, coisas estranhas acontecem, né, no mundo. Saudades de melhor Freddie Mercury, é isso que as pessoas estão sentindo. Eu não entendi melhor elenco de jeito nenhum, porque ali a gente tem o Rami Malek fazendo o Freddie Mercury e vários sósias do Queen, né, que eu não sei por que eles estão muito bem na opinião do Screen Actors Guild, mas cada um tem sua opinião, né, a gente tem que respeitar. E foi interessante porque o Bohemian Rhapsody, por exemplo, ele tem o Rami Malek, que como o Thiago falou, é a cara do filme.
Mas tem vários outros filmes que tem muitos destaques no elenco que estavam cotados para aparecer que não apareceram. Tipo, Se a Rua Bill Falasse e o Vice, que teve 2 indicações de elenco de atores, né, separado e aí terminou não entrando. E a Favorita, que teve 3 atrizes indicadas e não apareceu em elenco. Tá tudo torto esse SEG aí, hein? Então é meio torto também. Mas Chico, como você explica isso? O SEG, ele quer usar essa categoria de elenco como se fosse uma categoria de melhor filme, na verdade? Porque não faz muito sentido, né? né? Dessa forma. Isso, eu acho que é isso mesmo, cada vez mais. Já faz um tempo que começaram a enxergar o SEG de elenco como uma prévia do Oscar de melhor filme. E eu acho que desde então só teve, talvez só A Forma da Água recentemente, assim, que teve, que ganhou o Oscar de melhor filme e não teve indicação ao SEG de elenco. Então, estão forçando essa relação já faz um tempo, assim. Mas, e começou inclusive a ficar mais forte na época que o Crash ganhou o Oscar de melhor filme, porque o favorito absoluto para ganhar era o Brokeback Mountain, e aí o SEG ganhou o prêmio de elenco, e aí terminou ganhando o melhor filme. Então, nossa, então o SEG agora é o grande termômetro pro Oscar de melhor filme. Acho que não é, só que eu acho que eles estão começando a votar Pensando dessa forma. Então... E para quem não tá tão por dentro dessa história de premiações e tudo mais, o prêmio do SEG, indicações do SEG, são muito mais importantes pro Oscar do que Globo de Ouro, porque quem vota no SEG, vota no Oscar. Não todas as pessoas, mas é o mesmo universo, né? E o que eu ia falar mais? Tem mais uma coisa que eu ia falar. Sim, melhor filme foi isso, então tá essa disputa assim. O Se a Rua Bill Falasse, o Vice, A Favorita e o Retorno de Mary Poppins estão meio cotados. Pra completar essa lista de estão aparecendo em vários prêmios. O Mary Poppins, por exemplo, desses 5 que eu falei, ele só não tá indicado pro SEG de elenco. Nos outros todos ele apareceu. E o Bohemian Rhapsody apareceu em 2 e eu acho que ele tá começando a ter força para uma indicação de melhor filme. Então, vamos ver o que vai acontecer. E o SEG também desprezou os filmes indies, né? Que a gente comentou aqui também, o Oitava Série e o First Reformed, que são os filmes que tem mais chance de entrar nessa lista de melhor filme. O Leave No Trace, que tem menos, mas também tá na briga, quer dizer... O Leave No Trace tem bem menos. Ele não apareceu nenhum desses, na verdade. Mas a diretora ganhou um prêmio esses dias, não ganhou? Ganhou o prêmio de Associação de Críticos Menor, tá. Assim, não era tão relevante, assim. Mas tá no bojo ali, vamos ver o que acontece com ele. Um filme que tem crescido muito, na verdade, é Um Lugar Silencioso, do John Krasinski. Que a gente até chegou a comentar na época dele que talvez ele aparecesse lá, porque fez muito barulho, fez muito sucesso e tal. Teve uma indicação surpresa para Emily Blunt como atriz coadjuvante, né? Ela concorreu nas 2 categorias, melhor atriz, a Mary Poppins e melhor atriz coadjuvante por Um Lugar Silencioso. Aí o que acontece? No Mary Poppins fica meio claro que ela é aquela quinta que não estava aparecendo até então, aquela quinta vaga é dela, né? A gente tem a Lady Gaga, a Olivia Colman, a Glenn Close e a Melissa McCarthy meio sólidas, e a gente não sabia quem é que ia ocupar aquela última vaga. É a mulher do Roma e a Yalitza Aparicio? É a Viola Davis? Ninguém tava muito... E aí a Emily Blunt emplacou não só a indicação para como melhor atriz para Mary Poppins, já tinha indicação para o Globo de Ouro, e aí ela tem 2, também. Então aí ela já aparece com mais força. E o louco dessa indicação dela como atriz coadjuvante é que a Regina King, do Se a Rua Bill Falasse, que era favoritíssima, ganhou todos os grandes prêmios como atriz coadjuvante, não foi indicada ao Globo de Ouro e foi um negócio meio torto. Se ela não foi indicado ao SEG. Screen ao Actors. SEG, desculpa, não foi indicada ao SEG. Se ela for indicada, se ela ganhar o Oscar, porque hoje ela é a favorita ainda, apesar da não indicação ao SEG. Se ela ganhar o Oscar, vai ser o primeiro caso de uma atriz que ganha o Oscar sem indicação ao SEG desde 2000, quando a Marcia Gay Harden ganhou por Pollock. Então, mas é incrível essa não indicação dela, né, Chico? Deve ter uma treta enorme ali entre as atrizes pra não indicar a Regina King, porque ela tava na dianteira. Mas o SEG inteiro não indicou nenhum desse filme, né?
Nada desse filme foi indicado. Será que as pessoas não viram? Dos que É possível. O que eu ouvi falar sobre o Rua Bill é que são poucos screeners, são poucos links ou DVDs, enfim, eles distribuíram para poucas pessoas o filme, então poucos viram. Eu acho que o risco é muito mais disso, das pessoas não virem do que terem desprezado, provavelmente, porque tá sendo indicado uma ou outra aí, foi completamente esnobado o filme, né? Não, pode ser. Lembrando pode que é o diretor ser. do Moonlight, pra quem não sabe, o Barry ainda. Jenkins, exatamente. Porque mas a gente aqui parte sempre do princípio de que todo mundo viu viu tudo. E eles chegaram a uma conclusão porque não gostaram. Não, em muitos casos as pessoas não viram. Quem vê tudo é só os varandeiros, nós e os nossos ouvintes, o resto não vê tudo. Mas é estranho, porque, por exemplo, a Margot Robbie tá indicada ao SEG pelo Duas Rainhas, né, que ela faz a rainha Elizabeth, e esse filme chegou super atrasado na corrida. Ele foi um dos últimos filmes que foram vistos, foram lançados, e ela apareceu aqui. Tudo bem, ela já vinha, ela tá numa fase boa, que ela vem do Eutônia, então ela tá em alta. Então ela é lembrada naturalmente, ela não precisa fazer muito esforço para lembrar dela. Mas enfim, a Regina King tá há muito tempo rolando aí já. Há muito tempo. Eu lembro quando eu tava de férias, eu assisti o filme em Nova York. E no Festival de Nova York. Não tinha sido estreado em circuito ainda, mas já tava rolando, já tinha várias sessões, a sessão tava cheia. Então era uma... Eu não sei, pode ter sido esse problema aí das pessoas, não chegou nas pessoas, mas que ele já tava lá, ele tava lá. Então é um pouco estranho essa não indicação aí. Mas é isso, eu acho que o favorito para ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante é o Richard Grant, poderia me perdoar, porque tá ele e o Mahershala Ali, eu acho difícil o Mahershala Ali ganhar de novo, ganhar né? de novo, e o Green Book também não tá nessa fase muito boa, apesar de estar aparecendo em tudo, eu não acho que ele vai ganhar nada, ele já foi favorito até para ganhar o Oscar no comecinho da temporada, né? Melhor atriz não tá muito bagunçado ainda, mas com a Emily Blunt eu acho que fecha o grupo. E, infelizmente, nosso Ethan Hawke não foi indicado, né, pelo First Reformed. E quem apareceu indicado ao SEG foi o John David Washington, do Infiltrado na Clã, que está super consolidado. Ninguém dava muito nada por ele no começo. Super consolidou como ator. Aliás, o filme do Spike Lee, eu acho que surgiu muito com uma grande força, assim, reta final aí da primeira fase. Da primeira fase, exatamente. Porque ele deve ser indicado para filme, para direção, para roteiro, para ator coadjuvante e para ator. Pelo menos essas 5 indicações eu acho que ele vai ter. Ator, tudo bem, pode ter uma bagunçada aí, mas nas outras eu acho que ele tá super safe. Não tem uma... Tá garantido. É isso. Muito bem. E Chico, o que eu vejo de curioso nessa corrida agora pro Oscar, nesse finalzinho, é que a gente tem vários filmes já cotados, mas poucos muito favoritos. Eu diria que os muito favoritos hoje são Nasce uma Estrela e Roma. Roma não está aparecendo nesses primeiros prêmios porque é um filme estrangeiro, mexicano, falado em espanhol, enfim, ele não cumpre vários requisitos para entrar nesses prêmios prévios, mas pro Oscar eu acho que ele tá cravado. Não vejo Roma fora da indicação a melhor filme, e é um dos favoritos também. Só que o que eu noto é que esses dois favoritíssimos pro Oscar tem vários contras que pesariam a favor de outros filmes da corrida. O Nasce uma Estrela, como a gente já comentou aqui, é um filme muito popular, muito bem avaliado pela crítica, mas é um remake de terceira mão, quarta versão do Nasce uma Estrela, com um elenco que tem a Lady Gaga, um diretor estreante, enfim, tem fatores que pesam contra o filme. Eu não sei se o Oscar cravaria com tanta empolgação um filme com essas credenciais. Já o Roma, ele é uma produção da Netflix, um filme falado em espanhol, enfim, em preto e branco. Também tem vários fatores que pesam contra. Então a gente chega nesse estágio da corrida com dois filmes favoritos que são incertos, né? Eu não cravaria nenhum deles. Eu tenho uma pergunta. Claro, pra mim é nítido que o grande vencedor dessa primeira rodada ali seria Roma, porque ganhou quase todos os prêmios de crítica. Nasce uma Estrela ganhou algum prêmio, realmente? Ou ele esteve só na lista de 10 mais? Ele ganhou, assim... Mas acho que você está analisando muito por prêmios de crítica. Sim. E isso no Oscar não é o que conta mais. Eu tô levantando essa hipótese, porque assim, pra mim Roma claramente ganhou quase tudo. E Nasce uma Estrela tá super bem cotado, mas a gente tá super bem cotado porque a gente acredita que o Oscar vai comprá-lo.
Eu acredito, eu tô falando isso faz tempo, que pra mim o Nasce uma Estrela já ganhou esse Oscar. E Roma, pra mim, vai ganhar todos os prêmios de crítica e não vai ganhar o Oscar. Tomara que seja surpreendido. Mas eu acho que vai ter essa virada meio como foi Crash e Brokeback Mountain. Eu não acho que é o mesmo caso, não. Acho que é diferente o caso. Mas eu acho que hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria no Nasce uma Estrela pra ganhar o Oscar de filme. De crítica. Mas assim, os prêmios em que ele poderia ganhar, eles não saíram ainda, né? O Globo de Ouro ainda só teve indicado, o Critics' Choice só teve indicado, o SEG também só teve indicado. O que ele ganhou, porque na verdade o top 10 do AFI, todos os 10 são vencedores. Né? Sim. Eles só liberam os 10, não tem o vencedor. Eles dão os 10 em ordem alfabética, é isso. E os prêmios de crítica, dos críticos, os menores, os mais específicos, assim, não é perfil de nenhum deles premiar o Nasce uma Estrela. Então, filmes como nesse perfil do Nasce uma Estrela. Então, eles não iam ganhar mesmo nesses. E o Roma, ele cabia em todos. Críticos de Nova York, críticos de Los Angeles, todos eles sempre vão para uma coisa mais autoral. Então eu acho que o duelo agora vai ser em janeiro nos prêmios do sindicato. Aí a gente vai ver, e no Globo de Ouro, né? Aí a gente vai ver se o Nasce uma Estrela tá com essa bola toda ou não. Ou não. Eu acho assim, se não for o Nasce uma Estrela ou Roma, eles vão ter que criar um vencedor agora, porque isso já aconteceu em vários momentos. Mas, por exemplo, 97, ano de Los Angeles, Cidade Proibida, ganhando todos os prêmios de crítica. Aí começou os prêmios de sindicato e o Globo de Ouro, quem ganhou? Titanic. Titanic levou tudo, deixou beijos Los Angeles, Cidade Proibida, nunca mais. E aí mudou toda a configuração da temporada. Então eu acho que pode acontecer isso lá. E aí o Nacionalista começa a ganhar tudo. Ou então um outro filme ressurgir. Só que eu não vejo um outro filme. Não vejo. A não ser que eles, tipo assim, não queremos de jeito nenhum premiar um filme do Netflix. E o Nação Estrela não tá com essa bola toda. Vamos premiar o Pantera Negra. Foi a maior bilheteria nos Estados Unidos do ano. Sabe? Vai ser um voto engajado. Vai ser um voto significativo e tal. Não sei o que lá. Vamos dar uma mensagem. Mas eu não... Ou Infiltrado na Clã, Eu acho né? mais possível Infiltrado na Clã. Eu acho que Infiltrado na Clã pode Negra. ganhar muito fôlego nessa A bagunça. terceira via, Eu acho que tá virando a terceira via. Agora, isso tá ficando claro pra mim. É que eu sou muito cético em relação a Infiltrado na Clã. Eu adoro o filme. Pra mim é um dos meus favoritos nessa corrida. Só que eu acho que é um filme muito difícil. Eu não vejo ganhando. Mas como tá muito embolada essa competição principal, Você acha difícil? eu acho muito Eu difícil. acho difícil. Eu acho que é um filme que tem um filme fácil ali, mas o Spike Lee dificulta o trabalho de quem tá vendo. Eu acho às vezes ele tão didático. Por exemplo, o final, a cena final, que eu acho tipo assim. Agora deixa eu pegar a sua mão e vou lhe contar uma história. E sabe, eu acho um pouco didático. O final pode contar a favor dele. Então, eu acho que aí que isso puxa o espectador pro filme. Mas pode ser. E aí as vale pessoas lembrar conversem mesmo. que o Infiltrado na Clã, escrito pelo Jordan Peele, do diretor do Corra, no ano passado o Corra ganhou uma torcida muito grande na reta final do Oscar e acabou não ganhando o Oscar. Foi. Então pode ser uma maneira até de recompensá-lo um tempo depois. Eu acho que o prêmio de diretor tá quase fechado pro Spike Lee, viu? Você acha que vai ganhar Eu do acho. Cuarón? Depois do que o Chico argumentou na semana passada. Se bem que depois de ter visto Roma, eu daria o prêmio de direção pro Cuarón fácil. Eu não daria pro Spike Mas Lee. Sem olha, dúvidas. eu acho assim. Eu acho que hoje o favorito pra ganhar a direção é o Cuarón. Porque pra eles tudo bem, ele ganhou faz 2 anos, mas tudo bem, eles já deram 2 seguidos pro Iñárritu, né, 2 seguidos, então pra que eu vou ter pudor nisso? Segunda coisa, não é o melhor filme, se fosse o melhor filme, aí talvez eles pensassem um pouco mais, mas não é direção, então eu não acho que eles vão ter problema em dar a direção pra Netflix, não. Filme, aí eu acho que eles, não, que mensagem nós estamos passando, que a Netflix tomou conta, que o cinema não importa mais, que não sei o que lá, enfim. Só que eu não sei se eles têm essa consciência, eles veem tudo em screener. Eu ainda acho que um monte de gente vai começar a ver o Roma e vai parar na metade e vai falar, branco e preto, não quero ver esse filme, dos votantes, sabe? Mas por outro lado, se a Netflix exibir um clipe de 3 minutos dos melhores momentos de Roma, o Cuarón ganha a melhor direção. Sim. Exatamente. Pois é. E os outros filmes que estão cotados, assim, eu não vejo eles com chance de além dos 4 que a gente falou, né, do Nasce uma Estrela, Roma, Pantera Negra e Infiltrado na Clã, eu não vejo nenhuma possibilidade. O Green Book,
ladeira abaixo. Está aparecendo em todos, mas vai completar, sem chance. completar a lista, Completar a lista. Se Vice a Rua Bill também. falasse, dançou, mano. Sem o SEG também, dançou mesmo. Não tem indicação para o Globo de Ouro de direção. O Vice, que foi o filme mais indicado ao Globo de Ouro, também sumiu. Duas indicações ao SEG e mais nada. Tudo bem que chegou bem tarde, mas se teve 2 indicações para atuação, por que não teve elenco? O Mary Poppins está agora, mas não é um perfil para ganhar, assim, tal. Eu acho que o Bohemian Rhapsody entra. Eu também acho. Eu vai completar acho essa que é uma lista. possibilidade. É a surpresa eu do acho ano que é uma aí, possibilidade. com relação à temporada do Oscar. Vamos partir para os próximos temas? Vamos, a gente se estendeu muito aqui. Só relembrando que acabou a votação do Varanda Awards, voto popular, nossos ouvintes encerrou a votação, e aí semana que vem teremos o Varanda Awards, um programa especial, e vamos revelar todos os prêmios, quem despencou da varanda, quem foi o filme do ano, quem te viu, quem te vê, tantas já categorias tão faladas pelas ruas do Brasil, né, Thiago Faria? É o grande prêmio do cinema mundial, não tem muito páreo pra ele não. Tanto que até tira um pouco a graça do Oscar depois. A E sorte do Melhores do Ano do Faustão. Sorte do Oscar que a gente faz isso nessa época do ano, né? Bem antes do Oscar, senão ficava apagado. Ninguém ia querer assistir. Se fosse na mesma noite, já era. Não é, Cris? O único que é páreo é o troféu imprensa, mas aí é muito tempo depois. Exatamente. Bom, então foi só um lembrete, agora vamos falar de Roma. Finalmente, filme dirigido aí pelo Alfonso Cuarón, que a gente já comentou 1000 vezes que o filme é dele, e eu quero saber o que vocês acham da carreira de Alfonso Cuarón. O filme é o 8º filme dele. Ele fez filmes tanto no México quanto nos Estados Unidos. Começou com o Solo, com Tu Pareja, mas ele fez Grandes Esperanças. Grandes Esperanças que chama? Grandes Esperanças. Sua Mãe Também, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Gravidade, que mais que ele fez? Children of Men, que eu nunca lembro o nome em português. Filhos da Esperança. Filhos da Esperança. Ele fez muitas esperanças, né? Fez várias esperanças. É verdade. O Rei da Michel, Esperança. você falou, agora deu um resumo da carreira do Cuarón de um jeito um pouco desanimado. Você não gosta muito dele? Não, eu gosto do Cuarón, sim. Eu gosto. Você achou que eu tava desanimado? Achei um Nossa, pouco Cuarón, esse foi diretorzinho esse aí. tom, esse calor. Esse diretor que tá chegando. Que qualquer calor um aí. horrível, gente. Eu não saí de uma selva pra passar calor em São Paulo, mas tudo bem. Ele fez também A Princesinha. Princesinha que Que pulei teve aqui. várias indicações ao Oscar. Foi o primeiro filme também, dele em né? Hollywood. Ah, tá vendo? Eu li algumas entrevistas com ele. É curioso ele falar que A Grande Esperança foi um filme muito importante pra ele. Porque ele falou que depois que fazer esse filme, ele nunca mais ia fazer do jeito que foi feito. Tipo, fazer meio que por obrigação. Como funcionou os bastidores. Ele falou, não, nunca mais vou fazer. Um filme com muita interferência, é isso? Ele não quis dizer interferência. Ele quis dizer que ele entrou num projeto já meio pronto. E aí ele não se sentiu com a Aí ele foi lá e fez Harry Potter. Ah, verdade, Mas Cuarón, Cris, me ajuda. Isso é diferente. Cris, como fã do Harry Potter, ele colocou o temperozinho Não, dele colocou, lá, né? colocou. Mas assim, projeto já estabelecido, tipo, alô! Eu talvez não tenha me expressado bem. Eu parece estabelecido que ele não tinha muito como Controle. sair do formatão. No Harry Potter ele conseguiu colocar alguma coisa dele. O filme dele é o mais diferente dos demais, né? Você tá Acho me que sim. provocando, né? O Harry Potter dele é o Pra mim é o prisioneiro, melhor Harry Potter, é o prisioneiro de Azkaban É o de melhor Harry 2004. Potter. Eu defendo a tese que É o os segundo. bons episódios do Harry Potter tem o Gary Oldman. Esse é o primeiro episódio em que o Gary Oldman aparece, afinal ele é o prisioneiro de Azkaban. Spoiler. Spoiler 10 anos depois. Já passou na tela quente, tudo bem. E aí, Tico, o que achamos de Afonso Cuarón? Já viram que eu parecia desanimado, mas eu não sou desanimado. Eu gosto do cinema dele. Eu também, eu acho que ele é um diretor que ele tem um pé no pop e um pé no autoral, que ele não tira nenhum dos dois, assim. Eu acho que ele consegue casar bem, e não são tantos diretores que conseguem ter esse trânsito entre as duas coisas. Eu gosto dos filmes dele, eu gosto muito do Gravidade também. Eu sei que vocês não gostam tanto e tal, não sei o que lá. Inclusive, vocês não acham que tem uma citação ao Gravidade no Roma? Tem sim. Tem, claro que tem. E aí, enfim, eu na verdade acho que não tem nenhum filme dele que eu não goste, assim. Acho que todos eu acho bons de uma maneira ou de outra. Eu não vi esse primeiro, mas A Princesinha eu acho legal. Ou até o Grandes Esperanças, que é industrial, eu acho que ele conseguiu uma alma ali, tem um negócio eu não vi esses interessante, 3 assim. primeiros, eu não vi. Tem uma personagem maravilhosa que a Anne Bancroft faz, que dá
um up pro filme. E sua mãe também. Eu gosto enfim. bastante também. Olha que tem Gwyneth Paltrow, bem irritante nesse filme. Mas tem E o Ethan Ethan Hawke. Hawke. É. Engraçado, vocês gostam e ele não gosta. É. Eu já vi mais de uma entrevista em que ele diz Ele que sempre fala, não faria, reclama, não teria é. feito esse filme. Mas é Ele porque sempre eu reclama. acho que é exatamente isso que o É Michel mais- é falou. menos resultado, mais filme que ele- experiência. É É. um filme que ele não deve ter dito assim, nossa, eu não consegui fazer o que eu queria, né? Deve ser assim, eu entreguei, mas não parece meu filme. Ele deve É. ter essa sensação, assim. Agora, um filme dele que eu vou rever, porque primeiro que eu adoro ficção científica. É um dos, se fosse dizer gênero, ele e terror são os meus favoritos. Mas Filhos da Esperança? Filhos da Esperança não foi um filme que me tocou Também, só no o- coração. Só o famoso plano sequência lá, que você acaba não esquecendo dele, mas não me tocou. Não me tocou tanto, assim. Eu queria muito gostar desse filme, porque tem gente que ama esse filme. Eu fui muito empolgado pra assistir ao filme. Não... É, mas eu acho que o Cuarón, eu vi a sua mãe também, eu acho que é um filme diferente dos demais a seguir, porque eu acho que ele tem muita coisa da forma, muito preocupado com essa coisa da mão do diretor nos filmes, e nem sempre preocupado com as questões humanas. Claro, o Roma, pelo contrário, tá muito, nós vamos falar sobre isso. Mas acho que os outros filmes têm muito essa preocupação estética, e são ótimas os resultados, o Azkaban, o Gravidade, esqueci de novo, Filhos da Esperança. Ah. Eu acho que tem uma preocupação estética muito grande. Ele tá muito dominando ali o filme, com tudo que ele quer, a fotografia, tanto que ele tá aí disputando prêmios de fotografia, ele é envolvido muito forte, né, nisso, né? E aí talvez o restante, a parte realmente de interpretação, de dramas, ficam meio de lado. Eu acho que a sua mãe também não. Sua mãe também é muito forte a questão dramática. É o oposto. E o Roma já unifica isso, mas a gente fala daqui a pouco. Eu acho que é curioso essa obsessão pela forma que você falou, eu concordo totalmente com você, Michel. É comum também nos outros dois diretores dessa geração mexicana que fez muito sucesso em Hollywood, que é o Guilherme Del Toro e o Iñárritu. Eles são diretores que eles fazem filmes que querem provocar um impacto na maneira como estamos vendo aquela narrativa sendo contada, e não necessariamente na narrativa em si, na trama que está sendo dita, mas na fotografia, no apuro visual, na maneira como eles estão editando a trama e provocando uma imersão do espectador. Acho que cada um de uma maneira, os três têm essa ambição. E são três diretores muito ambiciosos. Acho que essa Super, palavra ambição muito vale forte. para os três também. Também acho. Concordo com a ambição, só que eu acho que tem níveis diferentes. Eu vejo no Del Toro e no Cuarón uma ambição mais Porque eles são bem de menos sistemas afetada, diferentes. assim. Sim. Eu acho do Iñárritu, acho muito afetada, muito querer, sabe, dar, sei lá, fazer um negócio definitivo. Ele e quer tal. direção de morada a gente toda hora. É, mais ou menos Exatamente, assim. Agora, eu acho que ele tem essa preocupação. isso. Mas tem filmes que eu gosto dos três, viu? Eu vou falar pra vocês. Não, tudo bem. Eu gosto do cinema mexicano do Iñárritu. A gente Não, mas deixa você, é sabe? que o que eu digo em relação a eles, nesse aspecto da forma, é que eu comparo, por exemplo, o que o Cuarón fez com Gravidade, que é vou provocar uma imersão num filme espacial e provocar a sensação de que todo o público do cinema está perdido no espaço, com o que o Iñárritu faz no Birdman, que é vou provocar a sensação de que o espectador está aqui nesse bastidor dessa peça e sem sentir que isso é um filme. Sabe? Eu acho que todos esses três diretores têm essa identidade relacionada à técnica do cinema. O que eu posso fazer com audiovisual de uma maneira que ainda não fizeram, ou de uma maneira que vai deixar a experiência do cinema muito intensa, muito imersiva. Acho que os três têm isso em comum. Não, concordo com vocês, mas eu acho que Mas são diferentes. o Eles são Cuarón e o diferentes. são Del super Toro diferentes. têm uma Super alma e o diferentes. Sim, Iñárritu sim. tem um poço de profundeza. Eu acho que isso tem a ver mais com ambição lírica. Acho que o Guilherme Del Toro e o Alfonso Cuarón têm um lirismo um pouco menos mão pesada que o do Iñárritu. Iñárritu, Pode ser. ele é um que pouco ser- didático. Tem que ser definitivo, É. né? E agora pensando nos três, nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o Cuarón é o diretor dos três que eu gosto mais. Porque o Iñárritu tem vários problemas com a maneira como ele enxerga o mundo, inclusive. E o Del Toro, apesar de ele sempre estar entrando em universos que me interessam de uma maneira geral,
Até hoje eu não acho que ele fez um grande filme de verdade. Você tá esperando o grande filme dele Eu tô esperando ainda. o grande filme dele. Eu acho que ele acha que fez A Forma da Água. Eu acho que ele acha que fez. Acho que ele fez. Vários Acho que ele filmes fez. grandes fez. O Labirinto do Fauno eu também acho que ele Sim, fez. O Labirinto do Fauno. Mas são exato. filmes que realmente, assim, eu acho bons, eu acho bonitos, eu acho legais, mas assim... Mas não são obra-prima, melhor filme do ano, eu também acho. Exatamente. Eu também tenho isso. E o Cuarón, eu acho... Não que ele tenha feito também obras-primas, mas assim, eu acho que ele tem... Os filmes dele têm um impacto um pouco maior sobre mim. Mas voltando sobre aquele negócio que você falou de forma e, sei lá, o lado humano e tal, o desenho de personagem e tal, eu acho que ele tem a preocupação. Talvez ele não chegue tão longe. Mas, por exemplo, o Gravidade, apesar de toda preocupação com forma, eu acho que tem uma coisa, quase uma tentativa de filosofia ali. Na personagem, vagando no espaço, a única pessoa que existia próxima dela... Você foi? Você foi. E, enfim, eu acho que tem eles faz uma tentativa de deixar uma discussão um pouco mais profunda. Eu acho que faz, mas eu sinto um desequilíbrio mesmo. Tanto que quando a gente fala sobre gravidade e as críticas que tem a ver com gravidade, quase nunca passam pela questão técnica. A questão técnica está acima de qualquer suspeita. Ninguém vai criticar indiscutível o que o filme faz, né? Nessa parte de efeitos e tal. Mas quando vão falar sobre a personagem da Sandra Bullock, o personagem do George Clooney, aí tem... Não probleminhas de narrativa. Tem fragilidades, né? Que não estão na parte técnica. A parte técnica é perfeita. Sim. E a parte narrativa é frágil. Tem fragilidades. Não, eu concordo. Eu acho que a grande destreza dele é na parte técnica. Mas eu acho que ele não despreza. Não é só isso, com certeza. Só pra quando estão falando dos três, eu li nas entrevistas do Cuarón, ele contando da carreira dele, e ele disse que quando ele foi convidado pra fazer o Harry Potter, o Chris então vai poder me ajudar sobre isso, ligou pro Guilherme Del Toro e falou pro Del Toro: estão me oferecendo aqui um filme do Harry Potter, não sei se eu faço. Aí o Del Toro pensou assim: filha da puta, que faz isso? O Del Toro respondeu muitos palavrões, exatamente isso. Tem muitos fuckings ali, mas era tipo assim: o quê? Você vai fazer um Harry Potter? Você já leu os livros? Não li os livros. O quê? Sai daqui agora, vai pra livraria, compra todos os livros e você só me liga de volta quando você tiver lido todos os livros. Não seja arrogante. Aí o Cuarón disse que desligou o telefone, correu na livraria, tinha acabado de sair o quarto, comprou os 4, voltou pra casa, leu os 2 primeiros, começou a ler o terceiro, que é o filme que ele ia fazer, ligou pro Del Toro: obrigado, você tinha razão, vou fazer o filme, adorei os livros, obrigado, tchau. Aí o Cuarón falou, o doutor falou pra ele: você vai fazer um baita de um filme, você é bom, não sei o que lá. E hoje assim o Del Toro diz que o Roma é um dos 5 melhores filmes da vida dele. O Del Toro? Del Toro. Olha. Eles são um encarne, pelo visto, O Del Toro, ele é bem ativo no Twitter, né? E ele sempre dá dicas de filmes, né? Ele tem, então, até no Letterboxd existe uma grande lista de todos os filmes indicados pelo Del Toro no Twitter dele. Então vale a pena seguir ele lá. Bom, relembrando que o filme competiu em Veneza e ganhou o Leão de Ouro, depois daquela polêmica toda de ter sido convidado para a Cannes e Netflix ter tirado. A sinopse de Roma, vamos falar realmente de Roma, finalmente. Através das perspectivas e dos dramas da babá que cuidava de si e dos seus irmãos, Alfonso Cuarón faz um retrato da vida cotidiana de uma família nos anos 70 na cidade do México. Não deu pra falar Yalitza Aparicio. Acho que foi um resumo, foi bem sintético. Então pro Chico ficar bravo, Chico, por que chama Roma? Conta Porque pra quem Roma não sabe. É o bairro onde quase todas as cenas acontecem, né? Onde a família vive, né? Muito bem. É um bairro meio abastado, né? Já esclareceu a dúvida de metade provavelmente da população mundial. Da Ciudad del México. A outra metade foi pesquisar antes. E é o bairro onde o Cuarón cresceu. Ele fez questão de filmar na rua onde ele vivia naquela época. Aquela casa é a casa deles. É a casa dele. Eu não sei se a casa é a casa dele. Eu acho que aquela casa é a casa deles. Ele falou alguma coisa, 70% dos móveis eram os móveis da casa, que ele conseguiu pegar com não sei o que lá. E ele fala que o filme, 90% do filme são memórias dele. É tudo muito autobiográfico, sobre a personagem da empregada doméstica, da família, que o nome dela é Libo. Libo. Ele inclusive dedica a ela no final, dedicado a ela. Ela acompanhou as filmagens, ela foi ao set, enfim, conversou com ele. Legal. Chico vai dar mais um pontinho agora no coração dele. E a ideia dele era fazer um filme sobre ela,
que fosse em preto e branco e que viesse das memórias dele. Esse foi o ponto de partida do Roma. E a partir daí ele pensou em como fazer esse filme. Acho que duas decisões acho que foram muito marcantes. Pelo menos eu identifiquei isso muito no filme. Ele não queria que fosse um filme nostálgico. Ele queria falar do passado sem esse tom fofo de nostalgia. Como era bom, como era legal aquela época. Ele não queria fazer um filme nostálgico. E aí ele optou por usar um preto e branco que não fosse um preto e branco granulado, que remetesse a filme antigo, mas um preto e branco digital, muito moderno, muito tecnologicamente apurado. Então, essa decisão técnica, eu acho que ajuda muito no conceito do filme, para tirar essa nostalgia do filme e dar um tom mais atual. Eu acho que uma das chaves do filme está aí, nessa decisão. Faz todo sentido, porque eu inclusive, revendo ontem, eu fiquei pensando assim, gente, por que ele não fez um preto e branco mais com textura? Eu não tinha lido ele falar sobre isso. Porque assim, preto e branco, geralmente as pessoas vão pra uma textura, vão pra uma coisa. E o filme é como se você tivesse tirado, né, a cor da TV. Entendeu? É mais ou menos isso, que é pra envelhecer. No caso dele, não, ele não quer envelhecer, ele só quer tirar as cores. Faz tudo isso. E o filme realmente ele tem essa preocupação de ser tipo um registro e não uma memória nostálgica, realmente. Ele fala claramente que as 3 coisas eram essenciais, mais ou menos o resumo que o Thiago falou, que seria o DNA do filme, que ele não deixaria de escapar da mão dele de jeito nenhum. Lembrando que o filme é Netflix, mas não começou com a Netflix. Começou dele, ele correu atrás e quem se interessou e pagou mais pra fazer o filme foi a Netflix. O DNA seria um filme sobre a Cleo, de memórias e branco e preto. E aí ele falou, dessas 3 coisas eu não abro mão e meu filme vai ser sobre isso. E aí, Thiago Faria. Thiago Firman. Eu ia falar Thiago Firman. Chico Faria. Thiago Faria. O que temos em Roma? Para de ficar me chipando com o Thiago. Porra. O Thiago é pra ler, mano. Fazia tempo que eu não fazia isso. Então, vocês sabem, eu fui o último a ver o Roma. Vocês viram na mostra, eu só vi agora. Eu vi no cinema primeiro e depois eu vi na Netflix. E eu já fui um pouco armado ver o filme, porque... Foi com a birrinha já, cinéfilo tem essa coisa birrenta, né? Quando vê um filme virando uma unanimidade. Vimos um Letterboxd, inclusive, essa birra, Vocês né? são... Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se é isso tudo, né? Vamos ver se é isso tudo. Se é isso tudo que estão falando. Merece 50 prêmios da crítica, e uma indicação ao Oscar, e um prêmio Nobel, e uma citação na ONU. Enfim. Como assim tem 95 no Rotten Tomatoes? A gente vai ver o filme. Uma cópia colocada em Júpiter pra algum extraterrestre chegar lá e encontrar. E eu li muito sobre o filme, li muitas críticas que foram feitas, não tantas, porque o filme não foi tão criticado, mas um dos comentários que fizeram sobre o filme é que essa obsessão formal do Cuarón sufocava um pouco o lado humano do Roma. E eu fui ver já com isso na cabeça. Eu adorei o filme, eu acho que ele me surpreendeu muito nas decisões que ele toma, decisões que poderiam ter, que tornam diferente, pessoal, um filme que poderia ter sido muito típico, muito até genérico mesmo, porque quantos são os filmes sobre memória de infância que a gente já não viu? Nossa, trocentos. Quantos são os filmes que tentam recriar uma época e para remeter a um país, a um estado de espírito, filmes que a gente não viu. E o Roma eu acho muito diferente de tudo. Acho que é um filme muito do Cuarón, o filme que o Cuarón conseguiu e quis fazer a partir dessa intenção principal dele, que era retratar essa personagem, esse período e as memórias dele. Então, a gente vai falar muito sobre o filme aqui, mas o primeiro impacto que ele teve em mim foi puxar esse meu tapete. O tapete que eu tinha construído pra mim ali, que eu tava tão confortável em cima dele, ele puxou. Aquela parede entre você e o filme, ele derrubou, falou, Thiago, se liga. Total. Eu acho muito diferente até do que as pessoas estão falando. Eu acho que muitos argumentos contra o filme, apesar de sedutores e que me seduziriam, eu acho muito frágeis. E a gente pode discutir alguns deles aqui, mas acho todos muito frágeis. Vamos discutir. Cris, e o que você achou de Roma inicialmente? Eu também fiquei com esse medo aí do que o Thiago falou, porque eu fui muito assim no Gravidade. Gravidade é um filme muito pretensioso, né? E aí, quando eu fui assistir,
Eu gostei, mas achei que ele se usava de uns truques baratos ali pra ter essa... Gravidade, pra ter essa grandiosidade e tudo mais. O Roma, eu fui mais sensível a ele, vamos dizer assim. Também cheguei querendo ver se era tudo isso mesmo. E acho que ele tem grandes momentos aí que a gente pode detalhar juntos em breve. Muito bem. Chico, agora é a sua vez. Minha vez. Eu gosto muito do filme. Eu também... Sim, é difícil, né? Hoje em dia, a gente já falou isso várias vezes, né? Você chegar desarmado para um filme, principalmente um filme que está sendo falado tanto, que ganhou prêmio e tal. Mas eu na verdade, não fui para não gostar, mas eu tava com alguns senões e embarquei completamente no filme. Eu acho que ele, como o Thiago falou agora, ele não é um filme que toma decisões que podiam levar para ele para um lado mais fácil. Ele tem umas coisas que você não imagina lá, que ele vai, sei lá, pender para esse lado. E eu gosto muito de como o tempo inteiro ele joga com essa construção do afeto da família com a personagem principal, com a Cleo, e ao mesmo tempo deixa explícito o tempo inteiro a diferença de patamares entre eles, né, a família e ela. E acho que o filme inteiro tem várias cenas assim, várias cenas que são construídas assim. Enfim, gostei muito. Muito bem. Eu acho, um dos preconceitos que eu tinha com o filme é que eu acho sempre muito complicado quando, principalmente na América Latina, a gente tem muito essa cultura da empregada doméstica, na classe média, classe alta, de quando patrões filmam empregados. Ou de quando... Santiago. É um exemplo. E a comparação pra gente é muito clara. Acho que no Brasil muita gente vai comparar os dois filmes. E também o Que Horas Ela Volta. Mas o Que Horas Ela Volta já mostra um outro caso, que é a diretora de cinema que tem acesso a esse bem, a esse instrumento, a essa ferramenta, que é cara, né, a gente sabe, e vai lá e filma a pobreza. Isso é muito comum no nosso cinema da América Latina e tudo mais. E é questionável mesmo. Você pode pegar cada um desses filmes e questionar a decisão. Por que você fez? E como você fez? Como você se aproximou dessa... O Santiago é um filme de questionamento do João Moreira Salles. E depois de ter feito e lançado um filme que já questionava o que ele era em 92, ele se questiona em relação ao Santiago nas entrevistas posteriores também. Já ficou na dúvida, não sabe se era bem isso. Cris, só lembrando... Se ele refizer hoje, é outro filme. Só lembrando pro nosso público, Santiago é um filme do João Moreira Salles sobre o mordomo. Sobre o mordomo da mansão dele no Rio de Janeiro, que ele gravou em 1992 e que ele nunca tinha editado. E aí ele revisita o material em 2007. Aí o mordomo morre nesse período, né? E ele meio que se arrepende da maneira como ele tratou o mordomo não em si, mas assim, como ele tratou toda a expectativa que o mordomo tinha em relação a esse filme, a esse registro e tal. E aí o Santiago esse meia-culpa. E aí existe um segundo meia-culpa, que é de ele ter usado esse material dessa forma e exposto, que é uma coisa que ele falou mais em entrevistas posteriormente. Ele tá até hoje revirando ele tá até hoje revirando. Acho que é um assunto interminado pra dentro dele. Porque pra gente é muito complicado esse assunto. Pro Brasil é complicado. Eu imagino que pro México também seja. O Roma me abriu os olhos pra isso. Eu não imaginava que era tão próximo da nossa realidade. Eu acho que é a mesma coisa. É muito coisa. Perto, é igual, né? Eu identifiquei muito ali com várias situações e tudo mais. Então o que você tem no Roma é um diretor mexicano, hoje rico, ele mora em Londres, o Cuarón, já tem uma carreira de sucesso, tem um Oscar, e que decide voltar ao México e dedicar o filme a uma empregada doméstica da infância dele. Então, babá, né? É um filme do filho do patrão. Ele é o filho do patrão, ele tá no filme, só que ele não tem o protagonismo lá. Outra decisão acertada, né? Porque poderia ter acabado virando um filme sobre ele, e não é. Em nenhum momento ele nem identifica qual personagem ali seria ele no filme. Ele se anula do filme, porque ele não quer aparecer muito. Ele e os irmãos dele são coadjuvantes. São totalmente coadjuvantes no filme, né? Talvez a mãe tenha quase um protagonismo, mas ela nunca rouba a cena da personagem. Segundo protagonismo, mas é bem abaixo. Sim. Né? Então, o que você tem, e que tá muito claro, isso que eu acho interessante no Roma, é que ele deixa sempre muito claro que é o olhar dele, hoje, com a experiência que ele tem,
para aquela época, para aquela situação, para aquela personagem. Então, o que para mim torna o filme diferente, especial até, é porque é como se ele estivesse analisando a maneira como ele olha aquela situação hoje. E não tentando simplesmente fazer de conta que esse filme é um filme sobre uma heroína da classe operária e do proletariado mexicano. Não, é um olhar dele sobre aquela época. Acho que isso está muito claro. E aí eu acho que ele se aproxima um pouco do Santiago, porque o Santiago tem isso também. O diretor sempre se colocando como alguém que está vendo aquele personagem depois do passar de um tempo. É complexo, né? Porque também, pra mim, isso é muito claro. Ele está no filme, no papel de uma daquelas crianças, e ele não quer fazer a visão dele criança no filme, mas ele tá fazendo a visão dele de adulto, fora do filme, de uma história em que ele, criança, está ali. Quer dizer, eu acho tão complexa essa relação, se você for ficar pensando, e isso no filme, claro, transcorre livremente, não tem nem nada a ver, mas quando você começa a refletir sobre o filme, pra mim é tão forte isso, porque você está um homem maduro hoje, rico, que nem mora mais lá, relembrando o passado e querendo contar a história de uma personagem em que ele estava ali convivendo, né? Então, isso tudo é muito Mas pra você foi incomodou? Eu acho essa ideia ótima e, ao mesmo tempo, é uma das questões em que, pra mim, eu não consigo entrar 100% na história dela, porque eu não consigo... Pra mim, me cria um pouco de barreira. Por isso. Eu acho que... Pelo quê? Por isso, por ser Quem é Cleo? Além de ser a empregada que sofre tudo que sofre na história. Quem é Cleo? Sabe aquela coisa que a gente brinca do Globo Repórter, do que comem, do que... Eu não sei quem é Cleo, eu não sei o que Cleo pensa. Eu só sei o que Cleo recebe do mundo externo e como ela age com aquilo. Eu não sei o que Cleo pensa, quem ela é, o que ela tá refletindo, sentindo muitas vezes sim. Eu acho que ele, pelo menos pra mim, ali a coisa não se encaixa perfeitamente. Então, eu tinha uma ideia parecida assim, ele não consegue entrar direito no personagem. E aí eu descobri que eu descobri é ótimo, né? Revendo agora, eu cheguei à conclusão que o comecinho do filme que eu tinha perdido quando eu cheguei atrasado na cabine de imprensa, uma coisa. Senhor Chico Filho. Tem uma cena logo no começo do filme que é a cena em que ela tá lavando roupa lá em cima na laje, né? Na laje. E os meninos estão brincando lá. Eu cheguei logo depois dessa cena. E pra mim tem uma fala dela ali que resume como ele trabalha essa personagem ao longo do filme, que é quando ela deita, né, o menino tá se fingindo de morto, ela deita e ela fala assim: olha só, eu gosto de me fingir, eu gostei de ser morta, de estar morta. E eu acho que a personagem ali naquela frase ele resume meio o que vem a seguir. O que vem a seguir, o tratamento que ele vai dar pra personagem, que é toda a leitura política mesmo, de tipo assim, a mulher que se anula, que saiu do lugar né, pobre, da região pobre onde ela nasceu e se criou, para ir trabalhar na casa daquela família, que ela nega uma vida própria, um lugar próprio para ela. Enfim, ela prefere estar lá na invisibilidade mesmo, tá lá morta para o mundo ali, apesar de ter os seus momentos de vida, enfim. Mas assim, ela tá meio numa condição de morta mesmo, de seguindo ali, ela não tem mais uma vida própria. Então acho que... Ela se vê como uma vida de coadjuvante no mundo, né? Mais ou menos isso. Eu acho. E aí, pra mim, isso bateu bem forte quando eu vi essa frase, agora porque assim, eu vim de Alagoas, sou de Alagoas, de Maceió, que é um estado... Se tem um negócio chamado colonialismo no Brasil, Alagoas é o melhor exemplo. Porque é um estado que foi criado à base da cana-de-açúcar. Então tem muitas pessoas que que eram ricos, que traziam as pessoas para trabalharem na capital, lá das suas fazendas, e que as vidas eram meio que anuladas. A pessoa não tinha direito, ela ia morar no quartinho para sempre, pro resto da vida. E era feliz, fazia parte de uma família, entendeu? Mas... existia, obviamente, um certo carinho ali com a pessoa, que estava no convívio diário, mas era uma pessoa que estava condenada a viver num quartinho totalmente invisível ali, que talvez tivesse um dia de folga na semana, ou tivesse a noite de folga, não sei, entendeu? Então, pra mim, quando ela deita ali ao lado do menino, que ela tem uma relação bem especial com aquele personagem, né, do menino, ela mesma coloca
uma plaquinha dizendo o que ela é pro mundo ali. Foi isso que eu vi. Muito bem. Eu acho que a maneira como ele compõe a personagem é muito inteligente. Pode não ser profunda, entre aspas, da maneira como a gente espera de um filme tradicional. Isso me incomodou quando eu vi pela primeira vez. Eu vi pela primeira vez no cinema, como eu disse, e aí foi uma sessão em que eu me deslumbrei com a técnica do filme. Eu achei que... Acho que é um filme isso é muito forte, muito né? impressionante em tudo. O desenho de som dele é incrível. Você ouve elementos vindo de todos os cantos da sala de cinema. Os movimentos de câmera, como ele faz, ele tem uma técnica que ele usa, que ele coloca a câmera dentro da casa como se fosse um farol. Então a câmera ela faz um movimento quase circular. Às vezes é totalmente circular. Tem uma cena que é totalmente circular. Graus, às vezes E mostrando cada canto da casa e sempre em movimento, porque ele está um pouco simulando a posição dessa personagem, que ela tá sempre vigilante dentro da casa, olhando para todos os lados para ver se alguma coisa está acontecendo. Né? Exato. Então ele cria isso que eu acho interessante no cinema do Cuarón. Ele pensa, o que eu posso criar tecnicamente para contar essa trama e para descrever essa personagem. Nesse filme que ele cria essa câmera farol dentro da casa, que eu achei incrível. Eu acho que isso é genial. Ele devia ganhar um prêmio no Oscar por isso, assim, prêmio técnico pro Cuarón por ter criado esse elemento formal dentro do Roma, porque é fantástico, e é muito ele, bom. Até a gente já tinha falado isso antes, ele é o diretor de fotografia do filme e ele é o montador do filme. É incrível. O montador tem mais um, na verdade, mas ele tá lá, ele fez a fotografia, é dele, só dele. E a montagem também. Então tudo que falavam do Gravidade de outros filmes dele, que essas invenções incríveis de fotografia são culpa, entre aspas, do Emmanuel Lubezki, não, gente. Nesse é do Cuarón mesmo. Ele assina, pode colocar na conta dele. Ele ia fazer, ele fez. E acabou, a agenda não deu certo. E eu fiquei pensando, gente, ele deve ter quebrado umas paredes pra poder fazer alguns movimentos ali naquela incrível. casa. Eu não consegui entender, mas maravilha. Só o carro, né? Quebrou várias. Né? Exato. Isso é verdade. É que aquela sala é muito ampla, né? Aquela sala com mas ele dá, acho que ele dá, enorme, como né? ele tá fazendo um filme sobre memória, ele dá aquela sensação de como uma criança veria uma casa mais ou menos grande. A criança vê como uma casa maior ainda, né? Parece um mundo aquela casa. É uma cena maravilhosa, que é uma cena que as pessoas estão... A casa tá se preparando pra dormir, e a Cleo tá meio que passando, resolvendo as coisas todas. Ela vai, bota o menino pra dormir, bota a menina pra dormir, vai passando, vai apagando a luz, vai não sei o que lá, vai pegando o copo e tal, aí o casal tá brigando, fecha a porta e tal, e ele vai acompanhando ali, assim, eu não queria que acabasse nunca aquela cena, porque é incrível. É maravilhoso. E tem várias cenas dela descendo a escada e tal. Tem um, inclusive, de suspense absoluto pra mim, porque assim, ela tá no primeiro passo do degrau pra descer a escada, o menino fala assim, Cleo, faz uma vitamina pra mim, ela vira assim, vai cair, mano, o que é isso? Mas eu tava falando da experiência... Suspenses da vida real. Tava falando da experiência de ter visto no cinema, né? Então, o desenho de som maravilhoso, essa câmera farol fica muito mais grandiosa quando você vê o filme no cinema. E também ele compõe os quadros, os enquadramentos, como se ele quisesse controlar cenas caóticas. Então muita coisa acontece dentro de um enquadramento. E no cinema você consegue acompanhar cada detalhe. Acho que me lembrou muito o cinema do Tati, do Jacques Tati, principalmente o Playtime, que é um dos meus filmes favoritos. Cada quadro do Playtime parece que tem 5 cenas simultâneas acontecendo e seus olhos vão mapeando aqueles quadros. Ele faz isso em vários momentos desse filme. E também uma referência mais contemporânea é o Wes Anderson. O Wes Anderson faz isso. Você olha um quadro do Grande Hotel Budapeste no cinema, você consegue captar cada detalhe e que talvez isso não funcione tanto numa telinha de TV. Isso acontece também na Maldição da Residência Hill. Você assistiu todo ou não? Eu vi só o começo ainda. Então, principalmente no episódio 6, que tem planos sequências enormes, assim, 2 planos sequências enormes, tem muitas coisas acontecendo e tal, e é um exercício de direção ali. Então, quando eu tava falando da primeira vez que eu vi no cinema, eu prestei atenção a tudo isso, e isso me deslumbrou, eu saí da sessão como se eu tivesse visto um filme que queria ser... Cidadão Kane. Queria ser 2001, mas na verdade é a história de uma família no México, enfim. Isso eu acho incrível, como ele torna o filme monumental, um filme íntimo num filme monumental, e com essas decisões. Mas depois, quando eu revi, eu prestei muita atenção à personagem, e eu acho que tem várias decisões bem inteligentes na maneira como ele compõe a personagem, e que passam por isso que o Chico falou. Ela poderia ter sido uma personagem muito mais simpática pro público, uma personagem meio Regina Casé no Que Horas Ela Volta, que você já quer abraçar e quer levar pra passear no Ibirapuera. Não, ele faz uma personagem que é quase zen.
ela tá quieta no mundo dela, ela aceita isso que você falou de ser coadjuvante no mundo. Ela aceita isso, e pra ela tá tudo bem. Ela não quer mais, ela não quer. A gente nem sabe se ela quer ser mais do que isso. Porque a gente não sabe nada do que a gente ela não sabe quer, nada dela. verdade. Então, é como se o diretor ele tivesse a noção, até uma certa humildade da parte dele, de que ele não vai chegar muito fundo nessa personagem. Ele não vai. E ele vai analisar a relação dessa personagem com aquele mundo em que ela tá vivendo e que é o mundo em que ele viveu. Então, isso ele tem acesso a esse ambiente, né? Eu acho que tem o fato dele de ser uma lembrança dele de infância também, talvez ele não tenha a referência completa, né? Exatamente da profundidade do que ela estava passando e tal. Então, eu acho que ele também devolve esse olhar para o cinema, né? Há uma restrição no que você, criança, sabe da vida, do drama de um adulto, né? Então, eu acho que, de certa forma, isso está um pouco lá. Exatamente esse é o meu ponto. E isso tá lá no Santiago também, né? É a última frase do Santiago. Ele fala, né? Quando o mordomo, quando ele queria me contar a coisa mais profunda dele, eu bloqueio e falo que aquilo não é interessante pro documentário, porque eu quero só falar da parte pitoresca e curiosa, que era o fato do meu mordomo ficar anotando coisas sobre as dinastias do mundo e tal. E aí, quando o mordomo quer falar pra ele que é gay, ele fala, não precisamos falar sobre isso, porque não interessa ao filme. E assim, ele, como documentarista, percebe hoje que talvez aquilo fosse Como não interessa pro filme, como né? não interessa pro filme, né? E só amadurecendo como cineasta, ele percebeu isso. Então, talvez tenha isso. A visão de criança do Cuarón consegue as memórias chegar até certo ponto, né? E aí o Cuarón mais adulto leva pra frente ali, eu acho, naquela cena da catarse, né? Do que vem lá pro fim. Acho que hoje ele consegue analisar como ele via. Ele analisa personagem. como ele via, mas ele não tem todos os elementos, né? Do verdade. que de fato aconteceu e tal. Eu noto três movimentos da personagem no filme. Um deles em relação à família. Um deles é o de desprezo absoluto. Desprezo não, invisibilidade. É como se a família não visse aquela personagem. Ela tá ali cuidando do cachorro e a família tá fazendo outras coisas e não vê. Eu acho que não necessariamente. É porque eu vi Tem, três por exemplo, momentos. A cena que as crianças estão assistindo TV com ela. Não, então, eu vi três momentos. Esse que a família não vê. Outro em que a família agrega Tá, como se fosse tá, alguém entendi. de casa. E aí tá vendo televisão junto, tá fazendo comida. E outro em que enxota como se fosse um animal mesmo. Tem uma cena em que um dos meninos está ouvindo uma conversa atrás da porta. A mãe descobre, fica indignada, dá um tapa no menino e já manda E sobra pra ela a Cleo, também, é. sai daqui, o que você tá fazendo nessa casa? Outra que ela tá saindo com o marido vai viajar e ele reclama do cocô de cachorro na garagem e ela vira pra Cleo e fala, eu já não disse que não é pra... Então, em alguns momentos ela tá tratando a Cleo como uma empregada do mais baixíssimo clero, uma escrava, né? Em outros momentos como uma pessoa da família, e em outros com total total desprezo. Isso é tão família, classe média. É um movimento muito brasileira comum, também, né? Exatamente. De fingir essa empregada. falsa, não, eu deixo fazer tudo, essa falsa Mas com intimidade limites, e né? tal. Com Mas na limites. hora que né, precisa, É isso que eu falei, é da limite. família, né? Exatamente. Mas é da família. Vai da escravidão à família. É. De acordo com o meu bel prazer. É da tão família, mas brasileiro isso, fica já vi ajoelhado tantas no vezes banco, acontecendo. na almofadinha, vendo televisão. É. E eu acho que o filme deixa isso muito claro, porque eu imagino que o Cuarón, fazendo esse filme, ele tenha imaginado que ele seria criticado por isso. Como pode o filho do patrão isso filmar a Isso é empregada, um né? absurdo tão E vai grande, ser, né? vai aquela ser coisa- criticado. Branco não pode fazer filme Exato. sobre Mas negro, vai é ser. um Vai ser absurdo. criticado e é natural. Sim, sim. E aí ele coloca uma cena que eu acho que aquela cena é a mais didática possível, mostrando essa diferença, esses mundos paralelos dentro de uma família de classe média alta, que é a cena da festa, em que tem uma festa que reúne todas as pessoas da família e as empregadas também podem participar, mas no subsolo da casa, descendo uma escada sem corrimão, tem uma festinha só dos empregados em que as coisas ocorrem de um jeito mais espontâneo. É didático, mas deixa muito claro o que ele quer mostrar, que tem realidades Dois paralelas, mundos, né, claro. dentro dessas famílias. Isso no filme eu acho perfeito. Mas uma coisa que eu acho é o seguinte, eu acho que tem muito a ver o que a Cris falou, esse negócio de ser uma visão de infância, então é uma visão meio limitada, mas eu acho que tem um movimento consciente dele em não tentar traduzir aquela personagem, em mostrar que existe uma barreira, que ele não vai conseguir traduzir, então ele vai só até a esquina, Sim, entendeu? sim. Porque aí eu acho que seria mais pretensioso dele tentar entender aquela personagem. Eu acho que ele
mostra até... Eu preferia essa pretensão. Ele procura um distanciamento, eu acho. Procura, com certeza. Eu acho muito inteligente, viu? Eu só percebi isso na minha revisão do filme. É uma escolha. Eu preferia a outra escolha, mas é uma escolha. Mas às vezes, Michel, eu entendo o que você está dizendo, porque seria um caminho mais tradicional. É o que a gente espera de um filme. Sem dúvida. Mas eu não sei se se ele é capaz, e se eu acho muito de uma maturidade muito grande você entender que não é capaz. Aí ele vem naquilo que eu falei no começo, que ele tem muito mais preocupação estética do que sim, as relações. sim. Então, quer dizer, eu vou fazer um filme ultra-humano, mas eu vou me preocupar muito mais na questão estética, porque eu não sei exatamente quem é aquela personagem, e eu vou falar o que eu lembro dela, é mais ou menos isso. Então, acaba tendo que a própria referência do próprio filmografia dele, não vou dizer que interfere, porque isso não quer dizer negativo, pode ser, eu posso gostar mais ou menos, mas é uma opção, quer dizer, ele opta por isso. Vou preferir o estético. Eu não acho que ele prefere o estético, eu acho que ele combina as duas coisas o tempo inteiro. Eu acho que ele decide que ele não quer traduzir aquela personagem. Eu acho que ele decide, assim, porque, assim, ele poderia fazer uma coisa muito mais pop, mais, sei lá, ter uma pegada mais popular. E tem esses caminhos mais pop, que é o principal, que eu acho, é transformar a personagem numa personagem super querida, fofa, com momentos ali, né, que você quer abraçar e quer levar. É muito fácil. Sim, muito fácil. Faz isso, o mais difícil é fazer o contrário, que é tornar aquela personagem enigmática. Você não sabe muito bem. Até o jeito como ela fala, parece que ela tá falando pra dentro, né? Totalmente. Ela não consegue se colocar ali naquele ambiente. Mas isso é em tudo, né? Ela é assim, né? Ela quando tá com a amiga tomando uma Coca-Cola, ele traz isso porque deve ser muito da personagem realmente real, né? Essa coisa de quase não falar, a voz é quase que não sai, né? De tão vergonha que ela tem, a timidez própria. Eu acho que faz parte de uma sei lá, de um certo entendimento de classe que as empregadas domésticas daquela época, principalmente, que hoje em dia eu acho que as pessoas são mais politizadas, tem mais, sei lá, uma postura mais firme, talvez. Um pouco mais. Mas naquela época eu acho que era totalmente subserviente. A pessoa não falava pra não incomodar, sabe? A pessoa falou, o patrão falou mais alto, mais não sei o que lá. Você baixa porque você está numa condição inferior. Então eu acho que tem isso sim. Você entende seus limites. Exato, dentro daquele ambiente. Era quase uma fase de transição ainda pós-escravidão, que você sabe que você não conseguiu ocupar todos os espaços ainda. Estou ocupando meu espaço na sociedade aos poucos. Eu também acho isso importante no filme. Outra crítica que eu já vi que o filme está recebendo, porque eu cometo sempre o erro de abrir meu Facebook, depois que eu visto o filme, é que o filme glamoriza as domésticas, empregadas domésticas. Eu não sei, eu acho muito equivocado. Glamoriza? Romantiza, enfim. Principalmente por causa do clímax do filme. Tá tendo uma pessoa, a pessoa tem suas características e acabou. Eu acho que fica eu acho que o filme, por ter sido feito pelo Cuarón, que é um diretor que ganhou Oscar, etc, talvez as pessoas não consigam, não deem crédito a ele pelo aspecto social do filme. Eu acho que é um filme muito denso nisso também. Ele vê a América Latina de um jeito muito amargo mesmo. Eu não vejo glamour na pobreza, entendeu? Eu vejo uma desesperança, uma sensação de que tudo é sempre igual, que as coisas não mudam. Que o mundo tá primeiro em queda, porque você vê uma decadência constante de tudo está sendo perdido, a família está sendo desestruturada, tem manifestações estudantis que estão sendo reprimidas de uma maneira brutal na rua. Lembrando que ele é 1970, talvez um pouquinho depois 70. reflexo das manifestações de 68 de Paris, quer dizer, o México chegou em 70, né? Exato. Você tem tragédias até naturais ocorrendo, tem uma cena de um terremoto, tem uma cena de um incêndio. Enfim, ele não está mostrando um mundo estável, ele está mostrando um mundo em crise, né? Para começo de conversa. E essa personagem, ela representa alguém que saiu de um ambiente. Ela tem origem indígena, tanto que ela usa um dialeto para conversar com a amiga dela de trabalho e com pessoas que ela conhece também. Dela, não? Ela é irmã? É a irmã. Eu não ficou claro pra mim se era irmã. Às vezes ela chama de irmã, mas às vezes, sei lá. E quando o filme vai pro mundo dela, é de uma pobreza e de uma exploração absolutos. Eu não vi glamour ali. Eu não sei, eu não encontrei esse glamour. Eu acho que não tem uma exploração da pobreza também. Também não tem. É muito mais uma
mostrando a realidade. Mais A um realidade retrato, é assim, acabou, gente. E você vê queda, decadência em todas as classes, né? A decadência tá na família de classe média alta, que o pai abandona. A decadência tá na... Tô dando um spoiler. A decadência tá nos amigos ricos dessa família, que vivem uma vida atirando ao léu. Tem uma cena que eu acho ótima, que eles vão pra beira de um laguinho e começam a atirar, simplesmente, né? Enfim, não tem muita... É algo da futilidade das classes altas, que eu acho que era mais ou menos o que o Fellini mostrava quando ele fazia La Dolce Vita, enfim. E esse filme tem um pouco. Ele não poupa ninguém, ele não tá colocando uma classe acima da outra, Não, nem glamorizando uma acima da outra. Tá todo mundo ruim ali. Eu acho que ele passa muito bem do pessoal para o macro, né? Ali para mostrar o México e tentar traduzir. E ele também, além de equilibrar essas duas coisas, às vezes ele vai para uns caminhos meio quase surreais, né? Por exemplo, o namorado da Cleo, que é aquela pessoa, um personagem maravilhoso. Maravilhoso As artes marciais nesse filme tem um lugar especial. Especial, gente. Maravilhoso. E aquela aula lá no ao ar livre é fantástico. Mas que eu acho que aí eu acho que ele tá mostrando esse México das memórias, que é um México louco. Eu acho que eu vejo o Brasil da minha infância como um lugar louco. Tem muita loucura no país. Eu assistindo a cena lá da aula ao ar livre, eu fiquei pensando assim, isso daí deve ser uma memória dele, porque a Cleo deve ter contado isso pra ele, né? A Lido, sei lá, contou pra ele assim, e ficou uma coisa quase surreal mesmo, assim, né? A construção daquela sequência. E num pano de fundo super sério também ao mesmo tempo. Sim, e vários detalhes também de comportamento, detalhes culturais. Por exemplo, a presença dos automóveis no filme é muito marcante, né? Tem carro no filme inteiro, né? E um dos planos finais, que eu acho que é muito bonito, como o filme todo, é dentro de um carro, né? As pessoas estão sempre vendo através de um vidro, ou do vidro do carro. Tem uma cena muito marcante no filme também, que é através do vidro de uma loja de imóveis, né? Que acontece. Tem a presença do cinema muito marcante. Aquela ali. Ele tem vários travelings o filme, né? Muitos travelings, assim. Ele aquele ali eu acho né? incrível, aquele ali, porque ele vai para um ambiente externo para mostrar a rua e tem mil coisas acontecendo na rua. Parecia uma cena de O Vento Levou, que você vê muitas coisas acontecendo ali. É tudo lindo, né? Aquele filme é lindo. Ele faz isso até lavando o chão, a água que leva o sabão, ele faz a coisa ficar linda. E muitas imagens de aviões, né? Que mostra esse distanciamento do diretor em relação ao que ele tá vendo. E aí tudo é lindo, tudo é maravilhoso, o som é incrível e é um produto da Netflix. Como é que faz? Olha, Cris. Ele quis polemizar? Cris, eu acho que, a hora que ele decide que é Netflix, ele quis polemizar? Não é ele que decide, é quem dá o dinheiro. Ele já tinha pensado. Mas eu acho que perde muito. Mas qual é o... Né? A Netflix entra tipo abril ou maio. Ele já tava com o filme todo escrito, vendendo, ele ia começar a filmar. Então, tipo, a Netflix veio quem deu dinheiro. Ele já tinha decidido que ia filmar em 65mm, que era em digital. E aí ele falou assim, é isso aí, não tem jeito, vamos lá. Mais ou menos depois isso. A gente resolve. Depois a gente exibe no cinema. Não sei, porque... Mas pra mim é claramente um filme de cinema. E eu tava com os essa cineastas aí, os amigos dele querem exibir filme no templo. Aí, de repente, ele tá lá fazendo um filme com uma qualidade, assim, absoluta, um controle absoluto de fotografia, de som, um negócio absurdo, assim, e aí alguém fala, vai ter que ser Netflix, não dá jeito, Eu vi uma entrevista com a produtora do filme. Isso. A produtora do filme, numa entrevista, ela fala que foi porque a Netflix, eles não conseguiriam outros estúdios pra bancar um projeto desse tamanho. Vários, mas ninguém se interessou. Um projeto com esse perfil, né? Ao mesmo tempo que parece ser um filme super indie, ele tem ambições de um blockbuster. Tem um tom solene em cada cena, né? Quase épico. É um filme muito diferente. Eu acho que não entra em categoria. Não é o tipo de conteúdo que você associa a uma produção Netflix, né? Eu acho que nesse sentido, o interesse da Netflix eu até entendo, de tentar agregar valor ao camarote dela, que anda bem, né? Acho que esse é o interesse. Esse é o interesse. Agora, a parte dele foi, sei lá, eu acho que foi quem pagou. Foi quem pagou, mas de certa forma ele também trouxe a polêmica de volta pra mesa. Acho que ele criou a polêmica mesmo. Eu acho que ele resolveu dizer assim, vou topar, porque até agora ninguém topou, né, de uma maneira tão... Do jeito que eu quero fazer. Não, eu tô falando assim, vou topar ser Netflix, porque até então ninguém tinha feito um filme Netflix grande assim. Vai ter o do Scorsese ano que vem. Teve os Coen que migrou pra virar um filme da Netflix também.
Mas até então você tinha projetos menores, pontuais, tem até diretores interessantes, mas assim, a gente pensou em fazer lista aqui de melhores filmes da Netflix há um tempo atrás, não existia, não tinha como fazer lista. Eu acho que ele levou a discussão para outro nível. Ele mudou. Porque imagina, vou fazer um dos filmes mais interessantes em matéria de linguagem cinematográfica, de uso de linguagem do ano, e é um filme da Netflix. Acho que é essa a discussão interessante, exatamente. E não tem como desprezar esse filme. Não tem. Não por mais que o Oscar queira, não tem como desprezar. É impossível. E você olha todas as listas de melhores do ano, o filme tá lá, porque é difícil. Como você vai desprezar? Você tem que estar muito birrento pra desprezar esse filme. Enfim. Tem muita gente birrenta, né? Tem. E o filme, só lembrando que no México... um filme, eu não consigo imaginar quem consegue odiar esse filme. Eu entendo os argumentos, e vários eu trouxe pra discussão, porque eu queria a opinião de vocês. Você tem senões, é uma coisa. Agora, tipo, sei lá, quem gosta de cinema não consegue odiar esse filme. Mas muitos odeiam pelo excesso da técnica. Como se a técnica se impusesse sobre o humano. Pronto, acho que a pessoa já chega com aquele discurso na cabeça. O Thiago não falou que ele foi meio birrento, e aí ele viu um bom filme e mudou. Não mudou, porque ele não tinha visto ainda, quer dizer, quebrou essa perspectiva negativa. Quem gosta de cinema tem que chegar lá e falar, não, é bom mesmo. Agora, se você achou a obra-prima o melhor filme de todos os tempos, ou se você só gostou, eu super entendo, tem esse leque. Agora, odiar esse filme... Eu nem sei por quê. Por quê, gente? Não, mas eu trouxe argumentos. Eu acho que tem caminhos pra odiar esse filme. E talvez o Cuarón até saiba disso, porque eu vejo dentro do filme maneiras como ele faz pra quebrar esses argumentos. A cena que eu disse das duas festas de Natal, né, que tem dentro de uma mesma casa, enfim... mas o argumento que eu acho que vai ser o principal contra o filme, e que aí eu queria só fazer a pergunta pra vocês agora, a técnica sufoca o lado humano do filme? Sufoca. Não. Eu tô falando isso até agora. Temos um impasse aqui. Eu acho que sufoca, eu acho que ele não permite. Mas acho que isso eu acabei meio que já falando. Por conta de tudo que eu falei, mas eu tô recebendo repetitivo, né? Eu acho que uma outra coisa que tem no filme... Gente, eu gosto muito do filme, tá? Porque parece que eu sou só o negativo, né? Por ser de memórias, o filme tem várias situações de mini tragédias. Então, eu vou evitar os spoilers, mas tem o terremoto, tem o incêndio, tem o drama dela, tem o drama familiar... Eu fico com a sensação de que o filme, ele meio que quase que se divide em capítulos, sem estar marcado. Quase um seriado, que cada episódio... Agora vamos falar sobre um incêndio que teve quando eu era criança. Agora vamos falar sobre o terremoto que teve quando eu era criança, sabe assim? E não uma coisa... Por exemplo, quando você vê um drama, tem uma causa que causa esse drama e os efeitos sobre ele. Aqui eu não vejo isso. Eu vejo várias tragédias que vão... um acúmulo. E que vão interferindo nessa personagem ao longo desse período. E pra mim isso parece muito planejado, muito marcado. Tá muito planejadinho. Agora vamos falar do incêndio. Aquele incêndio tinha alguma coisa muito relevante pra aquele personagem, pra parte daquele filme? Não, porque é uma coisa da memória dele. Então eu acho que essa coisa fica muito... Tragédia pouca é bobagem pra esse personagem. E não pra esse personagem, são pra todos, porque no final das contas todos estão passando pelas mesmas situações. O drama de um e do outro se Você acha que tem um exagero de tragédia? Eu acho. Então, eu entendo a visão que você tem, mas eu acho diferente. Eu acho que ele, na verdade, ele quer fazer um panorama de todas as coisas em que ele passou e que tinha a Cleo junto e que, enfim, dá muito mais um panorama de eventos, né, de tempo do que de explorar as tragédias. Eu não acho que ele explora as tragédias. Acho que ele explora também, não. O incêndio até tem uma cena um pouco mais longa. O terremoto é uma coisa muito curta, entendeu? A cena do... Não sei, a cena da loja, né, dos conflitos de rua, também eu acho que tem um contexto que vai levar para uma cena mais grave e tal, pessoal também. Eu acho que ele tenta encaixar ela na timeline da memória dele em todos os momentos, mas eu não senti isso, que ele fica explorando as tragédias. Por exemplo, eu acho que o terremoto e o incêndio não precisavam ter. Não fazia a menor diferença no filme. Michel, e é engraçado, porque é o tipo de coisa que me incomoda em outros filmes.
E a Ritu, dessa vez não me incomodou. Não me incomodou de jeito nenhum. Porque eu vejo como se ele estivesse fazendo uma pensata sobre o que é viver na América Latina. Uhum. E eu acho que o que é viver na América Latina é sobreviver a um ambiente louco de tragédias naturais, de tragédias políticas, de violência, de desigualdade, de miséria, de tudo. É um ambiente em ruínas, em crise mesmo, constante. E as pessoas sobrevivem, as pessoas têm relações amorosas, relações familiares, seguem em frente, continuam vivendo. Vida que segue, como né? a personagem da Cleo, que é a personagem que está vivendo tudo isso. E ela passa por tudo isso. A cena do terremoto, eu vi pela segunda vez, eu acho incrível. Eu acho uma obra-prima mesmo essa cena, porque ocorre um terremoto numa maternidade. As cenas são lindas, claro. É muito fora do comum. Ocorre um terremoto numa maternidade, 2 pessoas se ajoelham e começam a rezar, né? Muito típico, acho que aconteceria aqui no Brasil também. A Cleo só consegue olhar para essas pessoas de um jeito impassível, olhar para os bebês na maternidade que já tem as pedrinhas caídas em cima do lugar onde os bebês estão dormindo, e vida que segue. E não é assim que a gente vive na América Latina. Eu acho que a análise do Cuarón me surpreendeu pela profundidade mesmo. Eu acho que ele é muito... Ele disse que demorou muito tempo para conseguir fazer esse filme, porque ele ainda não conseguia analisar as memórias dele com distanciamento suficiente. E eu acho que se fosse um filme sobre o Brasil, seria assim também. Teria tragédia o filme inteiro e pessoas sobrevivendo a elas. Porque é isso. A experiência latina. A experiência latina é isso. Eu acho que o filme é perfeito nesse ponto. E outro ponto, Cris, é um filme sobre 2 mulheres fortes passando pelos seus pequenos ou grandes tragédias, né? Sim, com certeza. Porque a gente tá falando muito da principal, mas tem a questão da mãe de 4 filhos vivendo toda a questão do casamento em ruínas, da questão financeira, de quem tem uma classe média. Quer dizer, o teu ouvinte falou que eu trago as questões filosóficas, né, sempre, mas eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de citar aqui. Falando tanto de feminismo, né, de girl power, sei lá. Não, e mais uma vez tem esse olhar da criança, né? Você tá entendendo, mas não tem totalmente revelado o que tá acontecendo, né? O pai tá onde? E aí depois o pai aparece lá na maternidade, e aí ele tá lá, mas não tá lá. Então você também tem flashes desse pai, você também não tem certeza do que tá acontecendo, como eu acho que é a visão da criança. A única coisa que me incomodou no filme foi isso, como ele cria situações convenientes para fazer com que o personagem reapareça. Não só o pai, como o namorado dela, que reaparece numa cena fundamental do filme. Eu acho incrível. Isso, para vocês verem, né, como eu saí do filme um pouco com raiva, mais ou menos como eu saí do filme do Lars von Trier, porque esse filme tem tantos fatores que costumam me incomodar em outros filmes e que nesse não... Me deram um nó na cabeça. Essa história do excesso de tragédias, isso de amarrar muito bem o filme tecnicamente para deixar perfeito no visual, enfim, em primeiro plano, enfim, tudo. E essa questão de colocar personagens em lugares convenientes da trama, que, por exemplo, me irrita muito no 3 Anúncios para um Crime. Nesse, primeiro me irritou muito, e depois eu pensei exatamente isso que a Cris falou, de será que é o diretor refletindo esses personagens aparecendo como flashes dentro da memória dele? Não sei, eu vou ter que ver pela 3ª vez, mas enfim, isso acho que é a única coisa que eu mudaria no filme. Quem sou eu, né? A única coisa que eu mudaria no filme seria isso, o excesso de cenas convenientes com o personagem. Um filme de teatro. Enfim, mas me surpreendeu muito. O tipo de pra essa versão o tipo de filme que eu gosto de ver cada vez mais, tanto que eu revi no dia seguinte, que me instiga e que tem me instigado hoje no ponto em que eu tô na minha vida, são esses filmes que jogam na minha cara meus preconceitos e bobagens que eu formei na minha cabeça em relação ao cinema, em relação à arte. Bobagens que eu criei às vezes quando adolescente e que eu levo pro resto da minha vida como se estivessem escritas em pedra. Verdades absolutas. Exato. Então esse é um desses filmes desse ano. O outro é o do Lars von Trier, a casa que Jack construiu. E eu queria fazer uma declaração. Cris, muito obrigado por ter revelado que aquele cara era o pai do hospital. Eu saquei da segunda vez. Oh meu Deus, já é a segunda revelação que eu faço essa semana, porque eu revelei pro Chico, gente, olha só, vou contar um segredo pra vocês. Eu revelei pro Chico que aquele personagem mais velho, que o Sam Elliott é o irmão do Bradley Cooper e não o pai em Nasce Uma Estrela. Eu não sei porque eu entendi que era o pai. É o irmão. Mas o médico, ele aparece nessa cena, e na outra que eu também só saquei da segunda vez, foi a do cinema. E a do cinema, né? A do cinema e a do elevador. Enfim.
A do cinema qual que é? Quando ele passa, ele corre pelo cinema com a amante Com a amante, dele. com a mulher, Mas é um flash, você verdade, tem que sacar aquilo acontecendo. E o filho percebe. Exatamente. Ela E tá ela junto, tenta, né? e ela fala, tenta aliviar a situação um pouco. Antes do Metavaranda, a cena da praia que tá nos todos os cartazes, pelo menos em São Paulo, tá em todos os pontos de ônibus, é a grande cena, uma das grandes cenas do ano também. Talvez. Varanda Awards, vamos guardar aí. Tô evitando spoiler, mas... Cris, quando você falou sobre ter visto o filme no cinema, era essa cena que Era você essa disse cena, que... eu falava, gente, essa cena é muito som, né? Essa cena, eu acho. Super. Ela é muito som e ela vê no Netflix, não sei, mas precisa, sei lá, aumentar o volume no máximo. Muita gente pergunta pro Cuarón como ele fez a cena, né? E o que ele diz é que o filme ele fez tudo em ordem cronológica. Ele dirigiu em ordem cronológica. Ele disse que foi um risco fazer essa cena, mas que tudo bem, como era a última, se todos morressem, o filme terminaria ali. As pessoas morriam, mas ele não perdia o filme, né? Outro recurso que ele usou no filme interessante é que ele não deu roteiro pra nenhum ator. Ele dava as cenas e no dia seguinte dava as cenas seguintes. Enfim, ninguém sabia como a história terminaria. Ah, tá. Um roteiro incompleto. O completo, né? Tava completo na cabeça dele, mas Entendi. pros atores não. Tá certo. Algo mais ou vamos pro Metavaranda? Vamos pra Metavaranda, que a gente já tá discutindo esse filme há 1 hora, mais ou menos. Chico Tudo bem, Firman. ele merece. Ele merece. Esse filme merece. Chico Firman, Nota 9. nota 9. Cris Lume, 8. Thiago Faria. 9. Eu vou dar... Eu vou apanhar. Nossa. 6,5, Michel. Eu vou apanhar. Eita. Vou dar 7,5. Com isso, ele ficou com 84 no Metavaranda. Tá muito bem, né? É o melhor filme do ano. Oh. Sério? Qual que era o primeiro filme do Ah, ano é. até então, você lembra? Trama Fantasma, não? Vamos buscar Era aqui. um dos... Eu não acho que não era Trama Fantasma. Olha pra Roma. 81, Trama Fantasma. Acho que o Trama Fantasma e o do Orson Welles era 81, era dos primeiros. E o Preto Flórida 80. Então ele está ali na... Qual que do 80? Preto Flórida. Ah, tá. Tá ali à frente. É o filme liderando o nosso ranking aqui. Olha, atenção, Roma, Vamos Projeto ver. Flórida, Vamos ver que os nossos Trama ouvintes- Fantasma, que filme vai ganhar o Varanda Awards? Aliás, escrevam pra gente no Cantinho do Ouvinte, no nosso blog cinemanavaranda.com. Vocês concordam com a gente sobre Roma, discordam, acham que a gente tá totalmente errado sobre Tudo o filme do louco Cuarón, aqui. tudo maluco, tudo comprado pela Netflix. Deixem comentários lá. Queremos saber a opinião de vocês. Já que teve esse momento Aquaman aí no Roma, vamos então falar de Aquaman agora. Uma boa transição, É uma né, transição Michel? Momento maravilhosa, Aqua, né? Já né? estamos no mar, se joga. Momento na água, né? Tudo mais. Então vamos já entrar em Aquaman, o novo filme do É diretor. maré cheia, ô. Dirigido por James Wan. Que a gente já falou aqui sobre ele no Velozes e Furiosos 7, se eu não me engano. Ele dirigiu Jogos Mortais, Evocação do Mal, Sobrenatural. O que vocês acham do cinema do James Wan? Outro diretor autoral, né, Michel? A seu modo. Não sei, o James Wan é conhecido pelos filmes de terror dele, o Invocação do Mal, os Jogos Mortais, mas aí ele fez Velozes e Furiosos 7. Eu acho que o Aquaman tá mais pra faceta Velozes e Furiosos 7 do que pra Invocação do Mal. Também acho. Ele é um cara... Você já viu uma entrevista com ele, com o Não. James Wan? Ele é um sujeito super empolgado. A entrevista que eu vi do Aquaman, ele tá com o cabelo vermelho, tingido de vermelho. Ele curte os projetos que ele dirige. Não é um diretor de encomenda, aparentemente, pelo menos. Ele até falou que o Aquaman era visto muito como um personagem bobinho e tinha muita gente fazia piada sobre ele por causa do visual dele, ele andar num cavalo marinho gigante cor-de-rosa. Mas ele falou, eu vou lá, vou fazer um filme que vai pegar todas essas piadas que as pessoas usam sobre o Aquaman e Vou mostrar que colocar elas lá. são legais. E, enfim, é o cara adequado pra esse tipo de projeto, eu Sem acho. dúvida. E pro Velozes e Furiosos 7 Por também. esse ponto, sem dúvida. E aí, Que Chico, você acha gosta dele, de James Wan? Eu acho que ele tem filmes que eu gosto muito e tem filmes que eu gosto menos. E tem filmes que eu não gosto nada. O filme que eu gosto muito dele é o Invocação do Mal. O filme e o Sobrenatural também acho bem legal. E os Jogos Mortais, por exemplo, eu detesto, abomino, acho horrível. Mas é isso. Muito bem. Cris?
Parece que teve toda uma estratégia do lançamento do Aquaman na China, né? Eles lançaram antes e estão dizendo que tá fazendo um grande sucesso por causa do carisma, dessa relação com James Wan, que as pessoas, né, gostam tanto do Velozes e Furiosos e tal, então as pessoas estão indo assistir. Crédito a ele. Ele é sucesso na China, então, James Wan? Ele é um que sucesso legal. na China. Olha só. Ele é um sucesso na China. Ele é australiano, meio malaio, né? Ele tá ali naquele... Ele é um naquela sucesso, Ásia ele é puro profunda. carisma na Ásia profunda, e aí tá arrebentando a boca do balão aí. Pô, o cara fez Velozes e Furiosos 7. É um marco da franquia É um Velozes e dos filmes Furiosos. mais vistos de todos O os emblemático, tempos, o né? filme emblemático. Ali teve uma tragédia, enfim. Quase um Roma do Velozes e Furiosos. Vamos pra sinopse? E o Aquaman, só completando o que a Cris falou, estreou na China e ele já tá com mais de 150 milhões de dólares no Mercado chinês. caixa. Nos lançamentos internacionais. Ah, tá. Eu não vi se já fecharam o final de semana, mas já tava com 150 milhões até ontem, quando eu vi. Então, ele só vai estrear nos Estados Unidos na sexta-feira agora. Então ele já vai chegar com pelo menos uns 200 milhões Quase em caixa. pago já, né? Já tá pago. Que já maravilha. já foi. E no universo dos super-heróis, Chico, onde fica o Aquaman? Debaixo d'água. Perfeito, resumiu. Ele é importante? A gente deve levá-lo em conta de alguma maneira? Ele é uma aposta da DC pra tentar manter esse universo cinematográfico que não anda tão bem, Esse viés né? de alta deles, não? Hã? Esse viés de alta da DC, não? Olha, se você pensar que Mulher Maravilha foi um grande sucesso, foi um filme elogiado e tudo, assim, eu acho que eles queriam manter essa pegada, e não Liga da Justiça, nem o Batman vs Superman. Mas vamos ver como ele vai reagir. Eu acho que ele vai fazer bilheteria, viu? Também acho, com certeza. Lembrando que o Aquaman do Jason Momoa apareceu pela primeira vez no Liga da Justiça. Tem uma ponta no Batman vs Superman dele, né? Naquela cena que aparecem os futuros membros da Liga da Justiça. Meio que finalizando o filme, né? Não, é no meio. Não, no meio? É no meio. Tem uma cena que eu já não lembro tem uns mais. arquivos do Batman, uma coisa assim que eles mostram lá, e tem o Aquaman, o Flash, o Cyborg de relance. E a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não, que ela já tá no filme. De relance, assim. Então depois eles aparecem de vez mesmo no Liga da Justiça. Bom, Arthur Curry Jason Momoa. é o filho de um humano e uma rainha atlante. Nicole Kidman! Quem diria, né? Meu Deus do céu. Eu fiquei muito Rapaz, surpreso. Melhor Candidata- atriz coadjuvante. Candidata a obreira do ano já. Os outros filmes não vão estrear, então acho que ela não é candidata a obreira do ano no Provavelmente Varanda ano que Awards. vem, né? Ano que vem. Ah, Que com seus poderes meta-humanos pode impedir a guerra entre esses dois povos, entre os humanos e os atlantes. Quando seu irmão Orn esqueci o nome daquele rapaz. Patrick Wilson. toma os primeiros passos para se tornar o mestre dos oceanos, Thiago Faria. Patrick Wilson é o ator feitiço do Jason Wan, não larga por nada. Ele pode estar... Deve ser amigo, brother. pode estar em outras dimensões, pode estar debaixo no mar, ele tá lá com o Patrick Ele- Wilson e não É, larga. teu fetiche até debaixo d'água, né? Até debaixo d'água. Ai, meu Deus. Hoje tá bom de piada sobre água. Vai por água abaixo essa varanda. Mal começou essa Tá conversa. bom, tá certo. Tiago Faria, que você teve essa impressão de Então, Aquaman? eu detesto Liga da Justiça e Batman vs Superman. Tenho certa simpatia pelo Mulher Maravilha, pelo menos pela primeira parte do filme. As duas outras eu não gosto tanto assim. A terceira eu acho muito ruim. O Aquaman acho que vai mais na linha do Mulher Maravilha. Acho que a DC tenta criar um filme seguindo mais ou menos o que seria o formato Mulher Maravilha. Explicando, um filme que conta toda a história da formação do herói, desde o comecinho, cria um universo, desenha um universo em que ele vai habitar, e que tem no miolo um trecho que parece uma comédia romântica, parece até Mamma Mia, eles na Sicília, numa ilha Eu lembrei colorida. na hora de Mamma Mia, eu Enfim, falei, eu Meryl pensei, Streep vai aparecer. eu acho que vai cantar o Waterloo, mas não teve o Waterloo. Enfim, eu acho que eles tentam fazer num molde Mulher Maravilha, só que num nível kit muito mais exagerado e tudo mais. É um bom caminho, eu acho. Antes isso que Liga da Justiça e Batman vs Superman. Muito bem. O que nós estamos rindo pra não chorar, é mais ou menos isso? Cara, eu tô meio triste, porque pra mim eu acho que foi um dos piores filmes de super-herói que eu já vi na vida. Somos dois. Abra seu Porque- coração, Vamos Cris. lá. Porque pra mim, é assim, eu até li, falaram que não é bem isso, tal, mas eu não tô convencida. Pra mim é uma cópia subaquática do Pantera Negra.
em todas em sua gênese, assim, aquele começo, aquela disputa de irmãos, a derrota da pessoa que depois vai ter que ter esse momento de superação, e aí em busca de suas raízes, e aí ele tem a ajuda de uma figura mulher que é realeza, que é princesa, e que aí também é uma mulher forte e tal, e aí que tem que ajudar, e blá, 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 e ele vai, e aí ele retoma, e essa coisa de ter um mundo, né, uma Wakanda submersa, que tá cheia de tecnologia, que eles até fazem tráfico de tecnologia e tal. Eu falei, gente, mas eles vão copiar assim na cara larga. Enfim, o que eu li é que não é exatamente uma cópia, porque teriam sido feitos no mesmo momento e tal, mas se você procurar na internet tem até comparação do trailer dos dois, assim, Nossa, dos mesmos momentos. Cris, você tá iluminando hoje a varanda, Nossa, porque trazendo coisas que eu não mim, tinha feito ali, essa relação com o Pantera Negra. Eu falava, gente, Pantera Negra. Eu fiz relação com o Splash, uma sereia em minha vida. Com Pantera Negra, não. Mas aí você fez a Splash na história do comecinho, né? Porque tem toda a composição, a criação do herói. Isso me lembrou Mulher Maravilha. E aí eu li um artigo que eu achei interessante, que fala assim, que talvez a única diferença seja que o mestiço no Pantera Negra é o vilão, e o mestiço no Aquaman é o herói. Pã. O Chico, você lia Aquaman quando você era criança? Eu lia ele mais Diz pra gente se essa história, porque eu tive a mesma impressão na Cris, até porque a gente assistiu junto e ela trouxe esse relampejo genial de ideia e eu falei, não, também acho exatamente isso. Mas às vezes fala pra mim assim, não, mas o Aquaman é assim na história de quadrinhos, então... Não, tipo, é assim, a história é desse jeitinho. Ele sempre inventa alguma coisa, cria alguma coisa, mas no geral é isso, a história toda tá lá, tem essa coisa muito forte de mitologia, é muito, como o Thiago falou, a jornada do herói, né? Então tem várias, é quase um filme de etapas, né? Agora os 12 trabalhos de Aquaman, aí vamos agora pegar o tridente, vamos agora salvar a mocinha, vamos fazer isso. Então, e aí eu acho que a jornada do herói dele é muito isso, da superação de uma derrota ali que ele tem. E aí, enfim, que ele vai em busca de tentar superar isso. Pra mim pareceu pra mim um sub-Pantera Negra e uma escola de samba subaquática. Tá. Essa escola de samba eu saquei. Mas é o seguinte, assim, a história não foi inventada, é essa mesmo. Ao longo do tempo eles foram dando várias dimensões diferentes para a história, assim, no começo, assim, até acho que os anos 70, 80, o Aquaman era mais coxinha mesmo, era aquele parecido com aquele dos Super Amigos, né, do desenho dos Super Amigos, cabelinho curto e tal. Depois eles tentaram fazer uma coisa mais mudar mesmo o perfil do personagem, achar uma coisa mais selvagem, mais bruta, tal, cabelo grande. Né? Mas eu acho que mais bárbaro. Talvez quase um aborígene, assim, que as pessoas têm essa visão meio havaiana, meio Nova Zelândia. Aborígene não, até porque no quadrinhos ele tinha cabelo loiro, grande, barbudo e tal, não sei o que, era diferente do Jason Momoa, era como se fosse, sei lá, não sei, o Leonardo DiCaprio de cabelo grande. E aí, teve essa mudança nos anos 90 e tal, pra deixar o personagem, dar um peso maior pro personagem, porque tinha realmente essa coisa de falar que Aquaman era bobo, era um personagem ridículo e tal. Então eles pegaram mais pesado na coisa da mitologia, eles cresceram mais essa parte da mitologia tal, da Atlântida, que sempre existiu, mas enfim, ganhou mais elementos. E na coisa de tentar ficar um pouco mais realista no sentido de não ser sempre, tá andando no cavalo marinho gigante, né? Mora na cidade que é debaixo d'água. Então ele tentou deixar as relações ali na Atlântida mais realistas. E eu acho que o filme tenta pegar mais ou menos esse personagem e mistura muito com a persona do Jason Momoa. Eu acho que tem uma influência grande ali, porque se você segue o Jason Momoa no Instagram, você vê que ele é exatamente aquele personagem lá. O cara que vai, faz o churrascão do final de semana, toma cerveja no barril, entendeu? Então tem essa pegada, bonachão, engraçado e tal, não sei o que lá. Então ele tem uma mistura ali das duas coisas. O que eu acho pra mim, que eu achei mais interessante no filme, é que o James Wan, ele enxerga esse mergulho no kitsch como a única forma possível para você falar de um povo que mora numa cidade embaixo do mar, que tem toda uma mitologia, enfim, a mitologia dos sete mares, né? Então, tem toda uma coisa para contar ali. Então ele fala assim, eu preciso
deixar claro que eu só consigo contar essa história, assim, de uma maneira meio brega mesmo. Então, ele exagera muito no visual, eu tô fazendo uma coisa de fantasia, ele vai lá profundo nisso, eu acho. Profundo. E aí, assim, pra mim foi a grande característica e o grande diferencial do filme, pra mim. Eu acho que o filme tem muitos problemas, inúmeros problemas, mas eu acho que essa aposta do James Wan no Kit foi quase foi uma escolha autoral, eu acho. Foi uma escolha autoral e foi um acerto. Eu acho que é uma composição do ambiente do filme, do universo do personagem. Eu não vejo em tantos filmes de super-herói. É porque o que acontece é que nos filmes da Marvel, isso é uma vantagem pra quem gosta e tudo mais, eles tentam padronizar o visual dos filmes. Então você não se surpreende com a criação de filme pra filme. O que dá pra comparar é o Thor, né? Cada um no seu universo, sim, claro. Porque ele é mais mitológico, né? Ele tem essa... E no colorido, Guardiões da Galáxia seria algo próximo. Aquela ponte, assim, aquela eu achei plágio do Thor. Deixa eu só falar uma coisa. Aí a Cris comprou com Pantera Negra, eu acho que tem a ver no sentido de Pantera Negra ter feito muito sucesso e eles estão precisando de um filme que faça sucesso. Então eu acho que eles podem ter pongado no Pantera Negra nesse sentido. Dá uma assim. justizada. Mas assim, os elementos já existiam. Então assim, ele não criou elementos pra se juntar ao Pantera Negra. Ele pode ter seguido um caminho paralelo de roteiro mesmo. É que eu acho que ele valoriza uma jornada do herói muito semelhante à do Pantera Negra. Até nessa coisa de, na hora que tem que resolver, tem que ir lá ter uma junção dos reinos. Aí vamos bater na porta de todo mundo. Aí tem lá, o cara vai lá e bate na porta de todo mundo. Você tem que ter um ator bom, que é meio que o conselheiro dele, que quase fica no bico do corvo. Forrest Whitaker lá, William Dafoe aqui. Então, sabe, eu fui traçando, assim, uma série de paralelos. A coisa das mulheres fortes. Então, você tem lá... É que eu não sei se muitos Nicole e tal, muitas dessas características já não são também típicas do universo eu não sei, tipo, eu não lembro do Homem de Ferro, do Capitão América, da Mulher Maravilha, tendo que bater, ter uma derrota, e aí é uma derrota com o meu irmão, e aí você vai pra... Não sei, pra mim tem muitos elementos paralelos, assim, que são do eu acho que dá pra ser muito próximo, né? E com certeza eles devem ter... Se foi por acaso, eles devem ter comemorado. Oba, tá igual o Pantera Negra. Porque acho que todo mundo quer ter um Pantera Negra. Só lembrando. Talvez com o Thor, que tem essa dualidade dos meio-irmãos. Talvez. Mas eu vejo o Pantera Negra no tom do filme algo um pouco mais sombrio que esse filme o Aquaman não quer de jeito nenhum. Ele quer passar longe pra outro universo. Não tinha como, né? Você não tem condições. É melhor você entregar pra Deus. A Mera parece a Ariel, né? As cores. Eu acho que tinha como, sim. Eu acho que eles... foi aquela virada da Liga da Justiça. Eles... chegaram à conclusão de que não estava dando certo esse universo sombrio, resolveram fazer um universo mais feliz. Aí, e Mulher Maravilha foi a transição, né, Chico? A Mulher Maravilha, na verdade, foi um caso à parte. É engraçado isso, porque assim, até o Batman e Superman, todo mundo tava reclamando, aquela coisa sombria, pesada, excessiva, muito, né, um tom acima e tal, não sei o que lá. Mulher Maravilha, ninguém reclamou nada. Fez sucesso. Foi um filme mais light e tudo, fez sucesso. Aí o que é que eles pegaram? O Liga da Justiça, tiraram o Zack Snyder, chamaram o outro lá, e começaram a pintar o filme, né? Deixar o filme bem coloridinho e tal. Não funcionou. Aí no Aquaman, eu acho que eles tem várias influências. Eu acho que tem a influência do Mulher Maravilha, com certeza. Eu acho que tem sim a influência do Pantera Negra. Até porque tem as semelhanças de história, de roteiro, de personagem. Mas essa coisa da jornada do herói, existem muitos personagens de quadrinhos e muitos heróis. Então, principalmente esses mais ligados a coisas mitológicas e tal. Eu acho, por exemplo, não tem Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro é um herói da vida real, vamos dizer assim. Eu acho que o Aquaman, ele tenta eu acho que ele tenta reforçar os paralelos, não tentar se diferenciar, assim. Eu acho bem que possível. Ele tenta botar igual. Na pós-produção dá pra você reforçar. Então assim... O que fizeram no Liga da Justiça foi na pós-produção. Eu acho que até o fato do filme ser longo e ele se deslocar por vários universos, assim, né? Você tá no deserto, de repente você tá lá no Mamma Mia, aí você vem, você volta. Aquela sequência o filme também faz isso. Wakanda também vai, não fica só em Wakanda. Mas o Mulher Maravilha me lembra muito nisso, porque o Mulher Maravilha, eu lembro até que a gente discutiu aqui sobre isso no filme, que ele começa como um filme mais mitológico, com aquela história dentro da ilha, depois vira uma comédia romântica estilo Uma Linda Mulher, e depois vira um filme de guerra estilo Zack Snyder. Então são 3 filmes em um.
Nesse também tem essa diferença. Parece que o filme tá pulando de fases no videogame, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, assim, apesar de eu achar que o James Wan tomou essa decisão do kit, pensando nisso, assim, vou, sabe, como é que chama? Largar o pau da barraca porque eu tô contando a história de um povo que vive debaixo d'água, sabe? Que tem reis e que tem não sei o que lá, e que tem criaturas mitológicas, beleza, vou contar desse jeito. Ele poderia ter feito de uma maneira mais sombria. O Aquaman do início dos anos 90, que reformula toda a história dele, que fica mais bárbaro, ele é sombrio, ele não é um alegre, colorido, ele tem a tecnologia, ele tem as questões mitológicas, todas estão lá, só que tá de uma maneira meio sombria. Eu achei que seria assim o filme, e eu acho que ele seria assim na época do Batman vs Superman. Sem dúvida. E parece mesmo, porque quando o Aquaman aparece lá, acho que na Liga da Justiça tem uma cena que ele tá entrando no mar, que é meio sombria. Sim. Não é alegrinha. A água é super turva e tal. Então eu acho que eles resolveram apostar nisso e vamos ver o que é que vai dar. Mas é que eu acho que tem a ver com isso que você falou, né? De tentar apostar no carisma do Jason Momoa, então você já coloca uma persona um pouco mais solar, vamos dizer assim. Exatamente. Ele seria um pouco Homem de Ferro nesse sentido, né? O cara, um outsider, bem-humorado, meio grosseirão. Mas ele é aquele cara que é bronco, mas é amigo de todo mundo, que quer farrear, quer tomar cerveja no bar eu acho que eles tentaram pegar um perfil diferente. Um pouquinho dessas duas coisas. E, enfim, aí é essa coisa, né, assim, tem vários excessos visuais que são realmente... Mas eu acho que funciona bem a parte do mar, dos efeitos visuais. Não, eu tem coisas que eu gosto muito, mas por exemplo... cafona, mas eu acho que funciona. Nas cenas subaquáticas mesmo, eu acho que eles tentam se aproximar de Star Wars. Eu também pensei em Star Wars, sim. As várias raças, as várias, sabe? Então acho que tem várias coisas convivendo. Então acho que ele tem... E chegando na cidade, assim, como você chega na Terra da Leia, digamos assim. Na Terra da Leia. Esse é o nome. Sim, tudo bem. Então, assim, eu vejo isso também. Essa coisa de chegar numa cidade, tem essa coisa da tecnologia, ali tá abaixo do mar, quer dizer... Eu acho isso legal. O problema pra mim é tudo o resto. É todo o resto. Mas pra quê? O que você acha que foi o problema? Por exemplo, o filme quer ser comédia, não tem humor. O filme quer ser drama, é péssimo o drama. O filme tem cenas de ação completamente esquecíveis. Eu não lembro mais, eu vi o filme faz 2 dias, não lembro de uma cena de ação que seja marcante. Talvez um pouquinho mais da Nicole Kidman lutando na casa. Completamente esquecível. A cena do Mamma Mia, deles pulando em cima da escada. Eu já esqueci dessa cena, pra você ter uma ideia. É que eu acho que ele faz de um jeito que não é tão marcante. Aquela cena é Velozes e Furiosos. Então, assim, é um filme que tem todos os elementos básicos de um filme de ação, mas são todos feitos de maneira tão pobre que... E o personagem cabeçudo lá, que some pra nunca mais? Acho que ele volta no próximo. Acho que ele volta no próximo, mas pra nunca mais, né? Ele na grande batalha final lá. Engraçado é que tentam construir um pouco aquele personagem e jogam fora. O ator fetiche caricato. William Dafoe, pra quê? Eu acho que o filme tem uma... Patrick Wilson, né? Super caricato. Eu acho que o filme tem um problema muito sério de construir personagem. Ele não constrói. E nem o do Aquaman mesmo, que daria pra construir, porque o cara tá lá, é puro carisma, né? Ele é o personagem... Você fica em busca do... Parece o Paulo Cintura do Escolhendo Missão Raimundo, sabe? Você tenta entender. Você tenta Paulo entender. Cintura. Parece. Paulo Cintura nem tem cabelo. A personagem feminina também, eu acho que é nada, né? Você não entende o que a motivação dela. É um cabelo vermelho nadando. É Ariel, né? A combinação de cores da Ariel, tá bonito. Aí. O que o filme faz é criar várias situações. Ele tenta ganhar o público um pouco pelo cansaço mesmo, né? São muitas situações. Muito cansaço, é muito longo. 143 minutos. Teve um momento do filme, eu já tava ali perdido, já tanto faz, venha qualquer coisa, venha a ala das baianas, pelo amor de Deus. Quando chegou uma cena no deserto, eu parei, a gente tá no deserto, como chegamos até aqui? Nossa, o deserto. Indiana Jones. Enfim. Indiana Jones que teve essa ideia de colocar esse deserto. Mas eu acho bom, eu tento tô tentando ver o lado bom da vida aí, no caso, porque a construção, pelo menos, do universo, a parte visual do filme é interessante, não é ruim, não é tosca, eu acho. Acho que é cafona, mas é legal. interessante. Essa parte é legal, visualmente eu acho Cris, você gostou daquele vestido de polvo que a Mera tava usando lá na festa? Lá do bonito. Então, eu acho que esses momentos foram, sei lá, de excesso, assim, ele
tô nem aí, Tá nem vou aí, né? mesmo. Sabe? E a cafonalha do início do filme eu acho muito engraçada. É como se fosse uma versão cômica do Splash mesmo. É o Splash e todo mundo em pânico Nossa, no Aquele mar. romance, É ridículo. ponte. É muito O ridículo. CGI Não é ridículo, é lindo. O CGI É maravilhoso. Tá tão artificial que você tá vendo que não tá, E quando entram, não é uma ponte, não é, tá horrível. quando entram os Ah, soldados, maravilhoso, quando entram os gente. soldados com aquelas roupas Meu de azul piscina, Que a é uma Nicole maravilha. Kidman vira no giraia. Não, Deu sinal que eu quero descer. eu só pensava consigo ver nisso. a antologia Nicole Kidman no Festival de Veneza e entra essa cena do Aquaman na antologia. Tem que colocar. É Gente, muito eu bom. achei incrível a Nicole Kidman ter topado fazer esse papel, fazer esse filme, fazer essas cenas. Achei aquele design daquela roupa de caranguejo dela maravilhoso. Design da entendeu? roupa de É caranguejo. incrível. Eu Ela tem imagino- Você lembra? Que eu não sei se você. Lembro. Ela Agora tira tô uma lembrando. pata de caranguejo. Sim. É a luva dela da coisa. É uma pata enorme de caranguejo. Imagina ela lendo os Incrível. projetos e chegar com a meia. O que eu tenho pra fazer nesse filme aqui? vou Vou fazer fazer. isso aqui. Encaixa tem aí coisas entre o maravilhosas. drama Rainha indie de Atlanta. Sundance e a série neozelandesa. Maravilha. Eu acho que ele toma as decisões mais arriscadas possíveis. E eu acho que esse é o grande mérito do filme. Porque ele podia fazer um filme mais padrãozinho e tal. E ele vai no carnavalesco mesmo. Vai. É, eu também acho. Ele toma as decisões mais arriscadas, quebra a cara em 90% delas e vamos que vamos. Segue o jogo. Cris, meta varanda? 3,5. Eu vou dar nota 3. Eu vou dar 5. Chico vira, mano. Eu vou dar 5 também. Com isso, Aquaman ficou com 41 no metavaranda e acabou de cair na piscina aqui Pois da derrubado da varanda. Porque ele não ia cair no chão, né? Mas se você não gosta de filmes em preto e branco, tá aí um filme bem colorido. Colorido, cores, o que não né? falta é cores. E Só não só é tão longo quanto, assim. Ah, é verdade, é a mesma duração. É quase igual, né? É maior o Aquaman. É, o Aquaman acho que tem 10 minutos a mais, aproximadamente. 8. 8. O Chico decorou. Recomendações? Minha recomendação Chico Firma, é um recomende. filme que já tá em cartaz faz umas 2 semanas, eu acho, que é O Ódio que Você Semeia. É um filme do George Tillman Jr. E é mais um filme, um dos bons filmes desse ano que tratam da questão racial, questão negra, muito forte e de uma maneira menos óbvia. Baseado num livro, ele conta a história de uma menina que é universitária não, é colegial e tal, e que ela é negra, ela vem de uma família negra, tradicional assim, né, uma família negra, classe média, e vai para uma escola praticamente quase toda branca, e lá ela meio que assume uma persona diferente, assim, ela tenta se desvencilhar um pouco dessa origem negra, ela tem um namorado branco, e vai vivendo aquela vida meio que paralela, até que acontece uma tragédia e aí ela desperta a necessidade de ser mais fiel às suas origens negras, assim. É um filme que eu acho muito interessante, eu acho que ele faz até um paralelo muito forte com o Ponto Cego, que é outro filme que eu gostei muito, que é sobre esse assunto. Vale falar que o Ponto Cego agora já tá nos streamings. Já tá nos streamings, exatamente. E ele trata dessa coisa da questão étnica na vida real, vamos dizer assim. Ele não é, por exemplo, um filme do Spike Lee que ele já parte do ponto o ponto de partida vou fazer um filme para falar da questão ética, do preconceito. Ele leva para o cotidiano, ele sai do cotidiano para poder tratar dessas questões. Então, é um belo filme. Ele, o Ponto Cego e o Infiltrado na Clã, eu acho que fazem uma trilogia maravilhosa. Eu vi o Ponto Cego, eu achei realmente um filme parecido com o do Spike Lee, mas não é um filme do Spike Lee. Eu achei legal isso, mas é um filme libertário, com personagens, assim, sei lá, mais livres no jeito de falar. Eu achei bem legal. E aí, Thiago? Eu vou recomendar uma série. Eu tô tentando me atualizar com séries que estão sendo muito comentadas agora. E eu comecei a ver a série Homecoming. Tá no Prime Video da Amazon. É com a Julia Roberts. Também ela coproduz a série. A série é baseada num podcast. Olha só, gente. Então é possível que Cinema na Varanda vire uma série um dia. Sobre 4 pessoas que se reúnem numa varanda e coisas acontecem. Enfim, nesse caso era um podcast de ficção. Foi um caso interessante porque eu acompanhei quando esse podcast foi lançado e é realmente muito bom
virou uma série que é um thriller. Todos os episódios são dirigidos pelo criador do Mr. Robot, o Sam Ismail. Então ele é um diretor bem estiloso também na maneira como ele filma. Quem assistiu a Mr. Robot lembra disso. A série se passa em 2 tempos. Então, Homecoming... A Casa do Lago. Homecoming é uma instituição que recebe soldados de guerra depois da experiência da guerra para tentar reintegrá-los à sociedade. A Julia Roberts é uma conselheira dessa instituição, enfim, orienta esses soldados. Então tem esse trecho da série em que ela está recebendo esses soldados e tem outro que se passa no futuro, com esse trecho é todo num formato de vídeo de celular, em que essa personagem da Julia Roberts é reencontrada por agentes do, não sei se é Serviço Secreto, Serviço do Ministério da Defesa, enfim, porque esse projeto deu errado de alguma maneira. Então, o grande mistério da coisa é como esse projeto deu errado, o que aconteceu, o que eles queriam fazer com os soldados. E o legal da série é que os episódios são bem curtos, tem 25, 30 minutos, e muito concisos no que eles querem fazer, e também tensos. É super viciante mesmo, como ele filma, como ele conta essa história, então dá pra entender porque a série tá sendo indicada a tantos prêmios, indicada ao Globo de Ouro e tudo mais. Vale ver. Eu não encontrei nada genial ali, nada incrível, e nem tão ousado quanto era o Mr. Robot, mas é enxuto e muito envolvente também, vale ver. Homecoming. Muito bem, eu vou indicar um filme brasileiro que também tá nos cinemas, é o Beijo no Asfalto, dirigido pelo ator Murilo Benício. Como é que eu vou dizer, é uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, que ele tá ali meio fazendo o filme, meio... Metalinguando, numa reunião dos atores, meio que passando o texto para fazer uma interpretação do teatro. Então tem ali Fernanda Montenegro, contando histórias de como é que foi a peça nos anos, sei lá, 50, 60, quando ela foi feita a primeira vez, e enquanto as cenas vão ocorrendo realmente como um filme, enquanto eles estão fazendo a leitura da peça, é uma história super interessante sobre evitando todos os spoilers, um incidente em que o jornalista muda a situação para vender jornal e a realidade vai se tornando uma nova realidade fake news. Cima daquilo. Fake news? Deixa de ser uma fake news. Fake news de vocês? Tá ok. É Branco e Preto, Lázaro Ramos e grande elenco, digamos Fernando assim. Montenegro, Débora Falabella, eu achei bem legal o filme, muito bem dirigido, acho que vale a pena ser visto. Outro filme brasileiro que estreou e que é bem interessante também é o Rasga Coração, do Jorge Furtado, baseado também numa peça do Valdo Viana Filho, e que tem um elenco muito bom também, Marco Rica, Chay Suede, Drica Moraes, e que parte da história de uma família para falar um pouco da situação política do Brasil e de como o conflito de gerações meio que os protagonistas dos conflitos de gerações meio que mudam, invertem o lado, né, vamos dizer assim. É um filme interessante também. É um filme bem interessante. Corre em dois momentos diferentes, né? O Marco Rica quando jovem, aí outro personagem. Quem faz é o João Pedro Zappa, do Gabriel e a Montanha. Isso. E eu acho bem melhor a história que tem o Marco Rica dos dias atuais, eu acho bem mais irregular a antiga. Porque a antiga já tem a ver com o que a gente já viu 1000 vezes esse filme, sobre ditadura e tudo mais, e esse do Marco Rica já é algo mais. Mas eu acho que precisa da antiga pra poder, né, dar o tom do personagem atual. Pra mim o Furtado não filmou tão bem a mais antiga do que essa, mas é um filme interessante. É engraçado que quem faz o personagem do amigo maluquinho dele lá, que é o Bundinha, né? Lá no passado, é o cara que fazia o Roberto Carlos naquela ponta no Tim Maia. Nossa, eu nunca ia falar que tá interpretando do mesmo jeito, inclusive, mas nesse filme cabe mais, né? No Roberto Carlos parecia apenas uma caricatura. E agora vamos trazer aquele momento, né? Cantinho do Ouvinte, com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Nessa semana nós tivemos 2 bons comentários de um de um ouvinte chamado Leandro e outro de um ouvinte chamado Leonardo. Exatamente, é isso aí. O Leandro... Você sabe que eu não fiz uma contagem, mas eu bati o olho... Foram os 2 ouvintes que mais comentaram este ano. Que bom, Leandro que bom, e o Leonardo. A gente tá preparando um prêmio pra vocês. É que eles não aprenderam a dizer adeus. Que bom, não aprendam a dizer adeus. Sigam com a gente. Estejam com a gente. Pensem na gente. Liguem pra gente. Escrevam pra gente. Não escrevam
pra eles. E se você não gostar de tudo que a gente fala, lembre que uma relação é feita assim, entre tapas e beijos. Exatamente. Leandro, então. Olá, varandeiros. Gostei muito do Sem Rastros e estou tendendo a achar o melhor filme do ano até agora. Valeu pela dica. Abraço. Olha, isso que é bom. Nossos ouvintes, muito bom gosto. Leonardo, falando sobre a 8ª série. Semana passada a gente comentou Sem Rastros e a 8ª série. O que mais curti em 8ª série foi o fato de ele ter uma abordagem muito respeitosa com os adolescentes. O filme mostra que eles são capazes de fazer muita coisa ridícula, mas que eventualmente não são tão diferentes de nós adultos. Quantas vezes não somos nós adultos que passamos horas e horas diante do celular, apenas rolando os feeds das redes sociais? Acho que ao deixar claro esse tratamento, o filme me ganhou definitivamente e se diferenciou de inúmeros outros títulos que fizeram histórias de ridicularizando adolescentes à la Superbad. E ele também compara o personagem da mãe do Lady Bird com o pai do 8ª série. Ele diz, não temos dúvidas de que ambos querem o melhor para os seus filhos, mas as escolhas que eles fazem são totalmente diferentes. A mãe do Lady Bird vive dando choques de realidade na filha, questionando talentos e competências, o que pode ser confundido com falta de estímulo, mas no fundo é apenas um duro modo de ensinar e não se deslumbrar com o mundo. Já o pai de 8ª série é o fã incondicional da filha, o conselheiro afetuoso. Em um filme, quem espera mais carinho e proximidade é a filha, no outro é o pai. Acho que são retratos bem fiéis dessa passagem de tempo nas relações. Boa análise. Muito bem. Boa análise do Leonardo. O Caio Francisco mandou por e-mail um comentário. Ele disse que ouve a gente correndo. Interessante, né? Que a corrida dele sempre dura 47 minutos. Então ele ouve a gente... 47 Então dura mais ou menos 2 corridas a dele, tá? Uhum. Ele gostou muito do First Reformer, ele mais comentou o anterior. Ele ainda não viu os filmes da semana passada. Mas o que eu achei interessante que vale destacar é que em tempo, comprei 4 livros do Murakami desde que eu vi o podcast. Então, a gente tá realmente aumentando as vendas do Murakami. A gente vai trazer o Murakami para uma entrevista aqui na varanda um dia, traduzida simultaneamente, não sei porquê. Estamos vendendo livros, viu? Do Murakami. Do Murakami. Cadê a comissão? O que eu noto, vendo redes sociais e repercussão de cinema, muita gente gostou do Em Chamas, né? Sim. É um filme que... lançamento super pequeno, um filme independente. Quem viu gostou, né? E que muita gente Quem gostou. viu, gostou. Impressionante. Muita gente gostou. Foi o filme que ganhou o Leão de Ouro na Mostra de Cinema de São Paulo, que é o prêmio dos mostreiros, que é o grupo que a gente tem lá, com várias pessoas que e tal. frequentam a mostra. E ele ganhou disparado. Isso aí. Então, semana que vem, Varanda Awards, aguardem, façam suas apostas, quais são os filmes vencedores das nossas categorias. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.